Como é? Pessoal, estamos ao vivo. Vamos então, começa lá. A gente começa amanhã. Fechar essa porta aqui, né? Essa não dá pra fechar. Então abre assim também. Pessoal, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, boa noite, boa noite. Certo? Sejam muito bem-vindos ao segundo dia de palestras da Semana Vítimas do Comunismo. A gente hoje vai ter duas falas muito especiais, depois uma rodada para perguntas e respostas, em que os palestrantes responderão em conjunto. Então, após a fala do professor Anselmo, o Valdir vai falar pelo mesmo tempo, e depois as perguntas serão respondidas em conjunto para que possa existir mais troca de experiências. Nós estamos ao vivo no Facebook, sendo gravado pelo Laboratório de Educação à Distância, então quem não veio também vai poder assistir depois. Com isso dito, mais uma vez pedindo desculpas pelo atraso do evento, eu vou imediatamente apresentar os palestrantes, chamado primeiro aqui a vir ao palco. A primeira pessoa que falará aqui é o professor Anselmo Heinrich. Ele é mestre em Geografia pela USP e ele é autor do livro Não Culpe o Capitalismo, que leva o título também do tema que só fala hoje. Muito obrigado pela presença, Anselmo, seja bem-vindo. Pessoal, boa noite, tudo bem? Como já foi apresentado pelo Gabriel, né? Meu nome é Anselmo, formei em Geografia em 1987 na URGS, sobrevivi. Depois eu entrei em 1989 no mestrado na USP. Em 92 eu me desliguei, que é uma maneira mais polida de dizer que eu abandonei o curso. E 15 anos depois eu voltei e achei que tudo tinha piorado. Quando eu falo que tudo tinha piorado, quer dizer que a atmosfera da USP ficou mais cubana, né? Não só fisicamente, como ideologicamente. Isso é interessante, porque o que a gente percebe com o tempo é que quanto mais se massificam os movimentos políticos e ideológicos, menos as pessoas leem, mais elas repetem clichês. Eu não vou aqui passar a mão na cabeça de esquerdista, nem de certos direitistas, né? Eu já vou deixar claro a minha posição política e ideológica, né? Eu me vejo como liberal, embora alguns libertários achem que eu sou um pouquinho conservador, talvez eu tenha um pezinho lá, né? Mas enfim, deixando esses detalhes lá, o que eu vejo, né? Que hoje em dia se apela para muitos clichês. E nesses clichês se faltam algumas definições de conceitos que são importantes. Faz uns 10, 15 anos eu estava dando aula, mais de 10 anos, eu estava trabalhando em São Paulo, trabalhava nos cursinhos para vestibulares, né? Mais uma coisa que os nossos acadêmicos detestam, que é um tipo de ensino voltado para o mercado, e foi lá que eu mudei minha cabeça. Não foi na leitura, foi no trabalho. Depois que eu li coisas que vieram condizer com o que eu já acreditava. E daí uma aluna que hoje seria perfeitamente caracterizada como uma membro do Antifa, pela posição ideológica, esteticamente falando, toda aquela estética pós-punk, toda de preto, né? Ouvia punk rock e tal, só que não tinha violência naquela época porque não tinha as manifestações. Mas aí um dia eu estava dando uma aula, né? Do assunto que eu mais gosto, que é geopolítica, e daí eu comentei bastante sobre o comunismo. E daí eu cheguei numa parte que a gente não pode deixar de falar, que são os crimes do comunismo. Genocídio, massacre, etc e tal. Isso são fatos. E hoje em dia eu fico surpreso de ver os simpatizantes desse tipo de vertente política desconhecerem isso. E tem muita gente que desconhece. E daí, ela fez a seguinte pergunta para mim. Ela era inteligente, ela fez a seguinte pergunta para mim. Tudo bem, professor? E os crimes do capitalismo? O senhor não fala? Me pegou de surpresa assim. Na hora eu tive que dar uma resposta ali, né? Sacar outra assim, não foi fácil. Disse assim, não, peraí. O capitalismo é um sistema socioeconômico, certo?
o que Marx chamava de modo de produção. Às vezes eu vou utilizar a terminologia marxista. Não que eu adore ela, mas é até para tentar dialogar, porventura, se tiver alguém de esquerda. Eu admiro que eles venham, porque eu gosto do debate. Né? Incentivo eles a fazerem bastante perguntas, serão muito bem-vindos. Podem ter certeza, eu estou falando honestamente isso. E daí eu disse assim, não, um sistema socioeconômico. O sistema socioeconômico, o modo de produção, como quer chamar, ele não tem uma causalidade, uma consciência, eu vou te matar. Tu até pode arguir, pode argumentar que ele cria condições desfavoráveis que levam à penúria, a condições críticas, que levam à violência. Isso aí seria o argumento marxista clássico. Agora, no ponto de vista ideológico, né, o comunismo aí é um regime político, onde tem pessoas que se identificam, que se agregam dentro de uma agremiação política chamada partido político, se dizem comunistas, e eles podem levar a ação de matar, dizendo, vai ali torcer desse povo. Ah, está tendo uma greve lá dos portuários na cidade de Kronstadt, vai lá e elimina aqueles caras. Ah, foi Stalin? Não, não foi só Stalin. Stalin é o pior, mas teve outros. Lenin fez isso. Lenin traiu os anarquistas na Ucrânia, matou todos eles. Hoje eu fico pasmo de ver anarquistas do lado comunista. Se eles vão ler a história, eles vão ver que eles se odiavam. Foi Trotsky, que é visto como um bom comunista, entre aspas, que mandou eliminar portuários que estavam em greve numa cidade russa. Isso está tudo na história, tudo documentado. Então, daí, quando a gente fala quem matou quem, tu tem que pensar em pessoas. É aquela história, né? Armas não matam, mas alguém pega a arma e mata. Quem é esse alguém? Esse alguém usava uma vestimenta ideológica. Como é que ela se chamava? Comunista. Ah, mas isso não é o verdadeiro comunismo, professor. Beleza, a gente chega nessa parte. O verdadeiro ou o falso é uma questão de interpretação. Como que aquele sujeito está se dizendo que ele é? É a mesma coisa que chegar assim para mim, ó. Ah, o verdadeiro Islã não é isso. Beleza, não é. Mas tem um monte lá, menos de 1% de 1 bilhão, que acredita que é. Eu vou lá dizer para eles que eles não são os verdadeiros muçulmanos? Eu não vou dizer, né? Agora, a questão, então, que a gente tem que ter sempre em mente é o que é historicamente definido como o quê? Então a gente chega nessa parte aqui, né? Vamos ver aqui. Ó, procurei traçar essas definições aqui, né? Comunismo como regime político versus o que no Ocidente. Não só o Ocidente, né? O Ocidente é a força de expressão. Marx não pegar Nova Zelândia, Austrália, está lá no Hemisfério Oriental. Democracia liberal, que é a mesma coisa que representativa. Eu gosto de deixar isso bem claro, porque não tem essa história de democracia popular. Isso aí, na verdade, é um sofisma, né? Democracia popular ou democracia direta, como essa que se faz nas universidades, onde, por exemplo, fica só o pessoal que não está envolvido com... Bom, pessoal, então assim, a democracia, ela requer representatividade. É uma questão muito simples. Existe um contingente muito grande de pessoas, não dá para todo mundo participar ao mesmo tempo e ser justo do ponto de vista político, né? Então o que nós temos de mais próximo de uma representação do poder para com as pessoas é a democracia liberal ou representativa. Isso que chamam de democracia popular, ou participativa, no fundo, existe uma cúpula que tem tempo para estar ali disponível, para discutir os problemas, e se diz representar os demais que não estão ali votando. Então isso é papo, é lorota de esquerda, democracia popular. Agora, do ponto de vista econômico, socialismo versus capitalismo. Entendeu? Socialismo tendo uma definição clássica aí como um sistema onde todos os meios de produção, tudo aquilo que serve para produzir alguma outra coisa é monopolizado pelo Estado. E o capitalismo como sendo um sistema onde existe a garantia legal da propriedade privada, e esse tipo de propriedade é que é hegemônico. Isso aqui é uma definição muito simplória, muito simplista, vamos deixar claro aqui, né? Porque é muito fácil tu evoluir do capitalismo, cada vez mais tendo maior interferência estatal, um grau de intervencionismo maior, e chegar ao socialismo, né? E essa aí é uma definição muito simplista, eu já vou deixar logo, porque se a gente vai usar a definição de cada um aqui, a gente
não avança a palestra, né? Porque se a gente for ver do ponto de vista marxista, clássico, né, o socialismo nada mais é do que um estágio intermediário entre o capitalismo e o comunismo. Quem lê um pouquinho de Marx sabe disso. Não precisa ler muita coisa, basta ler o Manifesto Comunista. Claro, se depois ler mais é melhor. Mas o Manifesto Comunista isso já está claro, né? Ou seja, as contradições, a luta interna do capitalismo levaria a sua hecatombe, ao seu fim, ao processo revolucionário, onde uma classe predestinada, do ponto de vista histórico, que seria o proletariado, tomaria o poder nas mãos, através de um processo violento, de ruptura da ordem institucional. Marx é claro nisso, não é um processo pacífico, né? E daí instaura, teoricamente, leva ao comunismo. Só que ele diz claramente que Marx, diferentemente dos seus colegas anarquistas, ele era um pouco mais pragmático. Então ele pensava assim, não, na hora ninguém vai saber fazer direito. Então nós vamos ter que ter uma cúpula dirigente, um controle estatal, uma educação, ou seja, o Estado vai ter que ser controlado, né? Vai ter que controlar tudo. Esse estágio intermediário é o socialismo. Essa definição que eu vou adotar aqui, não. Por quê? Porque eu não sou marxista. Eu vou usar a definição que eu vejo na história, né? Então eu tenho consciência que para muitos esquerdistas eu vou estar falando uma coisa que eles discordam, mas eu estou sendo claro e explícito, entendeu? A minha definição aqui é a definição que eu vejo na história. Socialismo, para mim, por exemplo, tu tem em graus muito menores em países onde, por exemplo, tem uma economia capitalista, mas só tem partidos socialistas no poder. Um dos primeiros partidos socialistas, trabalhistas, aí vale um pouco a definição, que tomou o poder, foi no Nova Zelândia, no século XIX. E hoje em dia, um dos países, se não me engano, mais liberal, se não é o mais liberal, está ali entre os 3 primeiros no índice de liberdade econômica. Então, essas definições, elas têm que ser vistas historicamente, né? O que é socialismo para quê? Né? Entendeu? Então eu estou usando aqui uma definição muito simplista, muito basicona, para a gente não entrar em grandes divergências, pelo menos não no atual momento. E ciência versus ciências da história e filosofia da história. O que é isso? Bom, essa é a parte que eu mais gosto de falar, que infelizmente não vai dar tempo, mas eu já vou deixar um adendo aí, para se quiserem perguntar depois, aí isso aí que eu mais gosto de falar. Por quê? Porque Marx, ele era um homem do século XIX. Naquela época, as pessoas pretendiam fazer uma ciência que explicasse tudo, cara. Tudo. É diferente de hoje, que tu estuda o quê? Biologia molecular. Uma biologia molecular o quê? Uma coisinha bem específica, né? E o cara, não é que ele é simplório, não, é que a ciência é tão vasta, o conhecimento é tão vasto, que ele tem que ser bem específico naquilo que ele estuda, entendeu? E mesmo naquilo que ele estuda, por exemplo, ele elabora uma teoria, e essa teoria, ela resiste até um ponto em que não é derrubada por outra. É esse o processo que se dá hoje em dia. Eu gosto muito de dar um exemplo na minha área, né? Eu não sou de geografia física, mas tem um exemplo clássico que eu adoro. Hoje em dia, assim, eu vou tentar ser rápido com isso, mas é um exemplo muito bom. Uma das coisas que mais explica a transformação da natureza hoje em dia é a chamada tectônica de placas, né? Ou seja, a crosta da Terra é dividida, rachada, digamos assim, como se fosse a casca de um ovo, que foi ligeiramente rachada. Eu peguei um ovo cozido e fiz assim. E ele ficou tudo rachadinho. Aí tu imagina que dentro desse ovo aí existe uma força interna de aquecimento, deslocando aquelas pecinhas do ovo, né? Da casquinha do ovo. É mais ou menos assim que é a crosta terrestre, a superfície da Terra. O primeiro cara que viajou na maionese, que pensou nisso, foi um cara que olhou para o mapa mundi e disse: os continentes estão boiando e estão se afastando. Ele foi ridicularizado. Só que a teoria dele sofreu tantas críticas que acabou sendo totalmente modificada com o tempo. Entendeu? Depois começou a estudar os vulcões, ver um processo de formação de montanhas, ela foi totalmente desfigurada. Isso é um processo científico. Tu não precisa manter aquela teoria original por uma questão de orgulho, de fé, de fundamentalismo. Tu não precisa manter. Tu joga fora. Mas ela foi importante para quê? Para começar o debate e a construção do conhecimento. Isso é ciência. Da mesma forma como a biologia, a teoria da evolução hoje não é mais a mesma teoria da evolução de Charles Darwin, né? Mas se faz toda uma crítica a partir daquilo que originou esse debate. Agora, converse com um marxista. O que ele vai dizer? Nós temos que recorrer a Marx.
Ah, mas isso está ali, mas veja bem, é que Marx não previu, mas o método dele abarca isso. Cara, é exatamente a postura contrária. Em vez de pegar a teoria e dizer, não, ela já não serve mais. Porra, Marx é explícito isso em toda a obra dele, cara. A história da humanidade e a história da luta de classes. São duas classes fundamentais. A burguesia, os detentores do meio de produção, os empresários, versus o proletariado, né? Operariado e camponês contra ele. Ele é explícito nisso em toda a obra dele. Né? Aí o que acontece? Cara, vai para o Oriente Médio. Está prestes a estourar uma outra guerra muito pior lá, que é com os curdos. 20 milhões sem guerra. O que tem a ver com classe social isso aí? Como a história da humanidade e a luta de classes sociais? Não tem nada a ver, entendeu? Tem em algum momento muito específico lá, de luta sindical, no Ocidente capitalista, a luta de classe, ele teve algum pezinho na história. Mas se pegar e analisar a história da humanidade, o que mais pega para capar ali é etnia, religião, brigas, conflitos entre estados, a geopolítica, né? Isso é que pesa. Oligarquias. A teoria de Marx, ela falha de uma categoria que é fundamental na ciência política, que é o Estado. Goste, odeie ou ame, o Estado é fundamental. Marx não tem, veja bem, pode gravar isso aí, Marx não tem uma teoria do Estado. Eu truco, ele não tem. Tem marxistas que vieram depois, que derivando da teoria dele tentaram fazer, mas a visão política de Marx, ela prima por um economicismo. Veja bem, vamos sofrer economistas. É uma visão simplista da economia, de que acha que tudo vai ser explicado por causa daquela lógica. Então, ele não analisa a burocracia, que Weber depois, o gigante Weber vai vir e vai dar uma aula sobre isso, vai explicar o que é. Tá? Mas enfim, vamos tocar a ficha aqui, né? Bom, assim, ó, acho que tem algumas coisas que a gente precisa apelar quando discute capitalismo, né? O que aconteceu? Por pior que seja o capitalismo e seja mais longe do que nós liberais gostaríamos que fosse, bem ou mal ele existe, ele existiu, há países que aplicam ele melhor, há países que aplicam ele pior, né? De modo geral, melhorou ou piorou o mundo. Aqui tem alguns autores que eu gosto muito, né? Esse Steven Pinker aí, que aliás é um cara que mexe com política, tá? Mas ele é um cara que escreveu um livro recente chamado Os Anjos Bons de Nossa Natureza. O que isso tem a ver? Tem a ver com política e história. Ele mostra como o mundo melhorou. Como assim melhorou? O cara está cada vez mais violento, proporcionalmente não. E aí entra a matemática, entra a estatística pesada. E o cara vai lá na antiguidade para mostrar como o mundo está cada vez menos violento. Ah, não concordo com ele. Em termos absolutos, eu também não concordo, porque a população aumentou, então o número de homicídios aumentou, evidentemente. Agora tem que pegar proporcionalmente. Mesmo que haja alguns países como o Brasil que estejam na contracorrente, que a gente sabe, né? Em termos absolutos, país com o maior índice de homicídios do mundo, né? As pessoas em todos os cantos do mundo estão mais ricas, gozam de mais saúde, são mais livres, têm mais educação, mesmo que essa educação seja contestável, né? A gente sabe que a educação aqui significa basicamente a alfabetização, estão mais pacíficas e desfrutam de uma maior igualdade jurídica, vamos deixar claro, do que nunca antes. Aí outros autores similares. Esse Bjorn Lomborg, esse aí eu recomendo muito para o pessoal da minha área, geografia, que tem um pezinho ali nas ciências naturais, né? Esse cara aí é um professor de estatística dinamarquês. Ele escreveu um calhamaço desse tamanho, cara, chamado Ambientalista Cético. Cara, procura esse livro no estante virtual, tá fora de catálogo, compra ele. Completo, não vai se arrepender. Tem mais de 1.800 referências de pesquisa, muitas delas disponíveis em links da própria ONU, que ele pega estatísticas e desmente tudo que é pesquisa alarmista de ambientalista que está querendo dizer que o mundo está acabando. A questão global, ele vai e mostra como é que evoluiu ao longo do tempo. E ele não é climatólogo, ele é estatístico, ele vai no número. Isso que é o mais bonito, ele vai no número, é seco. Desmatamento, ele vai lá, pega o número. Então ele mostra. Ele tem uma frase que é lapidar. O mundo está longe de ser o ideal, mas está muito melhor do que a gente diz que está. Ou seja, ele não está no estágio que nós consideramos ideal, mas não está tão ruim quanto dizem que está. Cara, procurem esse dinamarquês. Hans Rosling, que eu não sei qual é a formação dele, mas é um sueco. E se vocês encontram os vídeos dele fantásticos no TED, aquele programa de vídeo, né? Ele tem um software lá que mostra tudo em gráfico, cara. É assim, ó, é fabuloso, tá?
Ele mostra o papel fundamental da evolução da medicina, né? Hernando de Soto, que é um peruano, fantástico esse cara aí, ele mostra como a propriedade privada é o principal fator de desenvolvimento da sociedade. Ele mostra assim, olha, um capital, o Haiti, o pobrezinho, o desgraçado do Haiti, ele tem mais capital do que toda a ajuda que a ONU já deu para ele ao longo da história da vida dele. Então por que não fica rico? Porque é um capital morto. O que ele quer dizer com capital morto? Ele não é reconhecido juridicamente. Então o papel fundamental dos nossos juristas, fazer a propriedade se viabilizar fácil. Imagina se numa certa ilha do hemisfério sul, do litoral sul do Brasil, nós tivéssemos facilidades jurídicas para viabilizar a propriedade privada aqui. Não ia ser tudo posse, né? Ia ser muito mais fácil controlar o ambiente, porque tem que poder responsabilizar o que está poluído. Agora, quando é tudo posse, não é meu, não é de ninguém, por que eu vou cuidar? Procurem por essa cidade, talvez vocês conheçam ela de perto. Carlos Rangel, esse aqui, um venezuelano, um cara que foi o precursor de todo esse pensamento latino-americano liberal. Esse cara escreveu um livro chamado Do Bom Selvagem ao Bom Revolucionário, que ele mostra as raízes latino-americanas de pensar o revolucionário como um anjo, como um herói. Então lá em Rousseau, que via todo selvagem como um bom por natureza, de bom coração. Né? E esse cara tem um livro que eu gosto muito, que se chama O Ocidente e o Terceiro Mundo, que ele mostra essas diferenças na concepção do desenvolvimento econômico. Uma coisa assim que, como eu era estudante de geografia, eu tinha na minha cabeça aqueles preconceitos, né, de que o Ocidente, a exploração capitalista, eu tinha esses conceitos confusos na minha cabeça. Ele diz assim, não, essa mistura de Estado com a economia é o mercantilismo. Isso foi um mau negócio para as economias ocidentais europeias, como Inglaterra, como França, como Espanha e Portugal, e ajudaram elas a decair economicamente. Os países que se libertaram desse peso tiveram uma dinâmica econômica melhor, como é o caso da Holanda. Então ele mostra claramente através da história como, por exemplo, deter territórios e fazer menos negócio prejudicou o desenvolvimento do capitalismo desses países. Cara, isso aí tu não vê em curso de geografia e história no Brasil. Então, estou sendo generalista, né? Claro que tem exceções, mas pelo menos com todos que eu topei até hoje não tive esse privilégio. Né? Bom, a desigualdade social e econômica é uma falsa questão. Por que é uma falsa questão? Cara, o problema nunca foi a desigualdade. Tá? Se eu pegar uma máquina do tempo e for para o passado agora, nos Estados Unidos, né? 40 anos atrás, 50 anos atrás, vai encontrar uma sociedade muito menos urbanizada, com muito menos produtos, posses, bens, inclusive acesso à água encanada, né? E hoje, em comparação, 80% dos pobres, ou considerados pobres relativos aos Estados Unidos, têm acesso pleno a todo esse monte de bugiganga, automóvel, eletrodomésticos, tudo, a residências móveis e residência alugada e tal. Só que se tu chegar para um indivíduo de classe média, meio século atrás, e ser para ele, que não quer ir para o futuro, e ter melhores condições de vida, ter tudo isso que te falta hoje, o cara diz, não, quero isso com certeza. Só que tem detalhe. Ao mesmo tempo, tudo isso é um futuro, meio século depois, que tu não tem hoje, né, tu vai ser considerado pobre. E hoje, não tem, tu tem a classe média. Tu vai querer, uma maioria das pessoas balança. Eu não sei se eu quero ir, porque eu não quero ser considerado pobre. Não, mas tu vai ter uma melhor condição de vida. Não, mas eu não quero ser considerado pobre. Então, a questão da desigualdade social, ela está intimamente ligada a uma percepção social. Eu tenho 52 anos, eu me lembro que eu entrava no supermercado, eu via só 2 marcas de iogurte. Batavo e Danone. Hoje em dia, quantos tem? Ou seja, tem muito mais acesso ao consumo hoje. E claro que tem gente que consome muito mais do que eu. Eu sou de um tempo que tu via ali carro muito caro, era Corcel 2. Eu Maria andava de Fusca, entendeu? Sou velho. Mas o que acontece, né, cara? Hoje em dia tu tem pobre, como diria o nosso jornalista aqui do Prates, andando de carro para lá e para cá, né? E o que acontece, cara? Tu tem muito mais consumo, só que não melhorou o quê? A infraestrutura urbana que é controlada por quê? Pelo Estado. O Estado não acompanhou essa evolução. Então deveria dar espaço para a iniciativa privada, né? Se fosse racional. Só que a lógica da burocracia é outra.
Então, assim, o mercado ele não é excludente, mas a intervenção estatal, sim, né? Porque ela mexe com o grau de livre comércio dessas sociedades. Ela mexe com a segurança jurídica. Quanto mais intervencionismo estatal, menos segurança jurídica. O acesso à propriedade privada, como é difícil aqui tu regulamentar tua propriedade, tua posse, transformá-la em propriedade. Aí o cara quer comprar teu terreno, é difícil porque não é reconhecido como tal. Entendeu? O grau de burocratização dificulta o processo e torna ele mais caro. A criminalidade, aí eu não me refiro só aos crimes mais comuns, né? A transparência pública está ali como um princípio, né, do direito administrativo, mas vai tentar conseguir uma informação através desses sites do governo para ver se é fácil conseguir. Liberdade de expressão, constantemente ameaçada. Recentemente nós tivemos um governo deposto aqui, né, que por pouco não tentou acabar com ela. Né? Bom, mas vamos falar um pouquinho de comunismo, né? Já que falamos tanto de capitalismo. Tem mais umas coisinhas aqui, só para mostrar. Como o analfabetismo caiu no mundo no século XX até o início do século XXI. Né? De 80% até uma taxa de 15% atuais. Né? Sendo que a maioria dos países do mundo é capitalista. Né? Sites da informação da Unesco. Ou seja, não é de um autor de direita. Entendeu? Igualdade de gênero, que eu botei ali embaixo na minha legenda, é equivalência sexual. Que para mim é sexo mesmo, tá? Para com essa palhaçada de dizer gênero. Uma coisa é biologia, tá? Outra coisa é preferência sexual, que isso não tem nada a ver com cada um segue a vida que quer. Então é sexo, macho e fêmea, tá? Então olha, economias avançadas, Latinoamérica, Europa do Leste, África Subsaariana, Ásia Pacífico, Oriente Próximo e África, né? Tu vê ali que a África Subsaariana ela teve uma subida abrupta até 1940, depois teve um declínio relativo, que tem muito a ver com as guerras ocorridas no período da Guerra Fria, né? E depois subiu de novo. Né? Tá? E assim, vou falar uma coisa aqui, espero que não me interprete mal. Né? Já faz muito tempo, em 1994, eu li um dado que dizia que 80% dos analfabetos no mundo eram constituídos por mulheres. Isso aí não é nenhuma piada, estou falando sério. E o que quer dizer isso? Porque são elas que são mais reprimidas, seja na África Subsaariana, seja no Oriente Médio. O Islã é mais de 1 bilhão no mundo. E o que acontece? Não tem sociedade desenvolvida quando não tem mulher livre. Não tem mulheres com direitos efetivos iguais. Basta olhar a Dinamarca, que é um dos países aí visto como os melhores níveis de desenvolvimento urbano do mundo, IDH, e também de liberdade econômica, apesar do estado de bem-estar social deles. Né? Tem bastante impostos, mas eles têm um alto índice, lá 100% das mulheres têm têm ensino médio completo, assim como os homens. Né? É diferente daqui, pouco, não são muitos que têm ensino superior, o ensino médio é total. Renda per capita subindo no mundo, tá? Claro que aí tu teria que fazer uma adaptação para ver os custos também, como que subiram, né? Porque só a renda não diz muito, mas no segundo gráfico ele mostra muito, como a pobreza extrema caiu de 1980, olha só a queda bruta, tá? De 42% para 11%. Dados do Banco Mundial. Bom, a pobreza persiste, ela ainda existe, mas ela tem diminuído. Agora, a percepção da pobreza no curto prazo e em escala limitada é de que ela aumenta. Por quê? A tua percepção. Por que essa percepção que as pessoas têm parece que está pior? Paradoxo de Tocqueville. Quem já ouviu falar disso aí? Tocqueville, um aristocrata francês que visitou a América, nos Estados Unidos. Eu gosto de chamar de América, porque o nome do país é América. Aprendam isso, depois o pessoal de geografia ensina errado. Diz que é estadunidense, não, é americano. Por quê? Porque eles criaram que é assim. Pronto, acabou. Não tem pau, entendeu? Não, tem que ser estadunidense. Tá, tudo bem. Então é o quê? República Federativense, que é o nome do Brasil, República Federativa do Brasil. Quer chamar de estadunidense? Não foi República Federativense, não é? Então vamos ser justos, né? Não para com frescura. Esquerda gosta de frescura, nunca vi. Então é o seguinte, espantalho. Paradoxo de Tocqueville diz o seguinte, ó, eu tenho visto mais mendigo aqui nas cidades americanas, por quê? Porque tem mais riqueza. A riqueza atrai pobreza, né? Então é claro que tu vê uma concentração maior num espaço restrito. Entendeu? Então esse é o chamado paradoxo de Tocqueville. Quando tu tem mais riqueza, tu tem uma atração maior pobre. Ou tu vai ver nas cidades rurais, ou povoados rurais do interior, vai ver muita gente mendicando. Não, eles vão passar fome, vão morrer, vão padecer. É uma coisa bem fácil de entender.
Então, não quer dizer que a pobreza ela tem aumentado, mas ela é mais visível. E tem outros fatores. Nova York tem muito sem teto. Pois bem, sabia que desde 1970 houve uma tentativa de um novo tratamento com pessoas que tinham deficiência mental, transtorno mental, acho que é o jeito certo de falar, de reintegrá-los às suas famílias. E não deu certo. Porque muitas famílias não estão preparadas para receber. E tentaram acabar com os manicômios. E muitas dessas pessoas, elas retornaram às suas vidas nas ruas. Isso já tentaram acabar com esse problema novamente, né? Mas tem esse ingrediente, esse dado, que ele é psíquico e que não é devidamente computado com causalidade nas pessoas que são moradores de rua. Mas aí quando chega o geógrafo ou o historiador, né, ele olha assim, tá vendo? Pobreza, capitalismo. Ele nem fez pesquisa. Ele nem fez pesquisa para saber a história do sujeito, qual era a condição dele. Ele chutou. Pá, é isso. Por quê? Porque eu estou vendo, eu estou sentindo. Pessoal, eu vou correr aqui porque eu quero ter muita foto sobre o comunismo. Eu não vou poder entrar na parte metodológica, mas eu vou ficar eu vou dar uma corridinha, viu? Então isso aqui é para vocês verem ações comunistas diretas. Isso aqui eu não estou falando de socialismo. Claro que todos os países comunistas, eles tiveram um modo de produção socialista, eles controlaram toda a economia. Só que nem todo país que tem uma economia altamente controlada pelo Estado, ele é necessariamente comunista. Às vezes tem uma democracia falha. Né? Agora aí não, são países comunistões mesmo. Né? Isso aqui é depois da coletivização de propriedades lá na Ucrânia. Fome em massa. Aí muitos desses proprietários rurais tentaram fugir para a floresta. O que os soldados do Exército Vermelho bolchevique, comandados pelo Lenin, não foi pelo Stalin foi pior, mas começou com o Lenin, fizeram? Sim, vocês estão na floresta? Coloca fogo na floresta. Aqui, história, países bálticos. Os países bálticos hoje em dia estão sendo cooptados pela OTAN. A OTAN é controlada pelos Estados Unidos. Malditos imperialistas e antes. Não é isso que a gente está cansado de ouvir? Mas por que será que esses países bálticos, países da Europa Central, Polônia, eles gostam tanto de fazer um acordinho com a OTAN? Eles sabem como é que era o peso da opressão russa, né, cara? Que depois, durante muito tempo, virou soviética, né? Então, ali, vagas comuns, como os estonianos na foto da esquerda. Essa foto da direita mostra bem o que é o comunismo, cara. China, sobre Mao Tse-tung, Revolução Cultural, década de 60, 1966, eu acho, né? Cara, é ali que Mao Tse-tung assegurou o seu domínio, o seu império. Crianças, cara. Qualquer semelhança com a nossa realidade não é tão coincidência assim, né? Onde é que geralmente a esquerda gosta de atacar? Não é aqui. Só que no nosso caso é um processo mais sutil. Mas antes tinha miséria na Rússia, antes tinha miséria capitalista na China. Cara, que miséria capitalista, cara? Eram oligarquias que controlavam a maior parte das terras. Que capitalismo é esse? Que propriedade privada é essa? Era isso aqui, o interior rural da China. Aquele cara ali até foi inteligente, botou uma vela lá para carregar, depois ele estava força por dentro, né? Mas isso aqui é pré-revolução comunista, tá? Antes de 1949, tá? E depois, com a revolução comunista, as cidades chinesas. Entendeu? Como é que é essa história de direita para um lado, de esquerda para o outro, blá blá blá? Em primeiro lugar, tira um pouquinho da cabeça esse negócio de esquerda, porque às vezes ele atrapalha mais do que ajuda, viu, tá? Aqui, olha a foto da esquerda, Mao Tse-tung, Stalin, depois ali no canto extremo direito, Nikita Khrushchev, que sucedeu o Stalin, né? Todo mundo ligado. Mas eram todos comunistas, né? Dá uma olhada ali do lado. Né? Acordo com chineses e nazistas. Percebe que totalitarismo, cara, ele tem um germe que é igual. Ele anula o indivíduo. O totalitarismo comunista é indivíduo submetido pelo partido. O totalitarismo nazista é o indivíduo submetido pelo conceito de raça. O totalitarismo fascista é o indivíduo submetido pelo conceito de Estado. Mas todos são totalitarismos, né? Então, tem um que é pior, tem um que é melhor, não sei. Eu sei que o que matou mais foi o comunista, né? Agora, cara, para mim todos são totalitarismos, né? E aí tá foto, claro, que esse pessoal de esquerda precisa ver, entendeu? Os caras dizem, vamos matar o nazista hoje. Cara, vocês apoiaram os nazistas. Isso toda a história. Não
ideologia. Eu ouvi falar que vai ter um curso aqui muito interessante de direito, influência do marxismo no direito, né? Uma coisa assim. Até me botei lá para eu participar. Eu queria mostrar essas fotos para ele. A influência do marxismo nos direitos humanos, um julgamento justo, um advogado defendendo, uma sentença rápida e certeira, né? Aquele comunista teve que aprender, aquele pobre indivíduo ali teve que aprender com uma bainha de um facão, né? Assim que os comunistas faziam a sua justiça. Claro que eles também aprenderam com seus opressores anteriores, que aí eu não estou defendendo o regime que existia antes também, tá? Vou deixar claro aqui. Agora, naquela época não tinha print, né? Dá uma olhada nessa foto da direita. A foto de cima, ali no canto direito, está o Mao Tse Tung, mostrando como ele trabalhava, né? Vamos mostrar como eu trabalho, como eu sou cidadão do povo. E no centro tem um indivíduo do Partido Comunista. Na foto de baixo, que é uma foto retocada, porque depois, quando o Mao Tse Tung tomou a direção do partido, vamos apagar a história. Por quê? Porque as futuras gerações não podem ver que existia esse cara. Por quê? Eu divergi desses caras, concentrei em poder, anula ele da memória das pessoas. Então, o revisionismo histórico era cheio de fazer a história ser contada de um jeito diferente, para mostrar que não houve divergência, que o grande líder sempre foi Mao Tse Tung. Stalin fez isso, Mao Tse Tung copiou. Só que naquela época não tinha um moleque lá no Facebook que dava um print, né? Já dei print, não sei como é que era. Tá? Naquela época lá o pessoal do Humanas podia fazer de que queria, agora não pode mais. Tá? Aqui vocês têm à esquerda uma botânica graduada. Não tem nada de humilhante, fazer um trabalho pesado, eu fazendo, eu acho que faz bem, inclusive, espiritualmente. Né? Só que essa mulher foi obrigada, com todo o conhecimento, toda a utilidade que ela poderia dar para a sociedade, o seu conhecimento farmacológico, de favorecer, inclusive, os próprios comunistas. Você vê como a direção central era burra, né? Obrigou ela a fazer esse tipo de trabalho. E aqui à direita, vocês viram como é que era a época da Revolução, pré-revolução comunista na China, né? O trabalho dos caras. Né? Não mudou muito, para dizer a verdade, piorou. Agora eles usavam pessoas com ultrassom animal, uma mãe e uma filha aqui. Porque o que aconteceu com o gado? Comeram todos. Por quê? Porque não tinha mais propriedade privada, não tinha mais produtividade, era tudo coletivizado. Quando é tudo coletivizado, não tem aquilo aos olhos do dono do gado engorda. Não tem, não está ninguém cuidando. Então, simples assim, cara, tinha um cara que escrevia na Folha de São Paulo, um trotskista chamado José Arbex. Na época aqui do fim do comunismo, ali na Europa Oriental, ele foi lá para a Europa Oriental e ele, como era trotskista, ele queria criticar o stalinismo. Uma coisa que é muito importante que nós liberais precisamos fazer é aprender a lê-los e ver as diferenças, as divergências entre eles e explorar isso. Aí tu pega verdadeiros presentes para usar contra eles. E esse trotskista, José Arbex, ele queria criticar a União Soviética e ele mostrou lá uma experiência que teve lá na Ucrânia. Ele foi visitar uma fazenda de tomate. E ele viu um trator amassando vários tomates bons. Aí ele falou, cara, mas o que vocês estão fazendo esses tomates? Não, é que é o seguinte, a produção excedeu minhas estimativas. Se o administrador central vê que eu não consegui prever isso, ou estimar uma superprodução, uma produção excedente, eu vou ser visto como um mau administrador. Então a lógica do controle estatal é outra, é diferente, cara. Ou seja, os preços não baixaram, quer dizer, não tinha preço, né? Que também é um grande erro fundamental, né? Na economia socialista. Não, isso aqui tá. Bom, a grande fome, né, o grande salto para frente que levou 30 milhões, aí não foi morte de mandar matar, mas foi morte de estupidez gerencial, que como muito bem disse o professor Barbieri ontem, ele citou vários casos, né, ele citou o caso do grande salto para frente, que Mao Tse Tung queria industriar um país agrário. O que ele fez na lógica genial dele? Tinha esse pessoal do campo que bota na cidade. Beleza. Aí o que acontece? O pessoal deslocado nos trens, nos vagões de ônibus, acho que nem tinha trem, desculpa, morrer de fome. Cadê a comida? Não estava no campo? A gente esvaziou o campo. Esvaziou o campo, era mão de obra, era trabalho humano, né? Agricultura de jardinagem, começou a faltar produção, morrer de fome. E em geografia tem um troço que chama rede urbana, que é a rede de distribuição até a cidade. Né? Não tinha mais a rede urbana. O campo estava vazio, estava sem produção agrícola. E ali, só para a gente ver como é que era diferente, um jantarzinho do Partido Comunista.
Tá? À direita, quando Mao Tse-tung morreu, em 1976, uma pessoa que relatou o caso, que era presidente, disse que ela teve que fingir que estava chorando, porque senão estava denunciado. Sempre tinha o capoeira do partido, que são os caras que ganham benefícios. Aliás, Cuba tem isso. Não sei como é que não tem no Guerra Civil. Cara, essa foto da esquerda mostra bem o que é o comunismo. Doutrinação, cara. Cara, isso é fundamental a gente lutar. Tá? E, assim, eu não quero entrar em discussões paralelas, mas eu tenho uma propensão a isso. Mas, cara, eu sou totalmente a favor de uma concepção que tem que ser muito bem discutida, chamada escola sem Estado. Que eu acho que é muito além das outras propostas que tem. Mas as outras propostas que tem contra a doutrinação também apoiam. Mas a escola sem Estado eu acho melhor de todas. Mas, cara, o que tem que acabar é com a doutrinação. Deixar as pessoas discutirem, encontrar os seus métodos de conhecimento, entendeu? É a direita ali, humilhação pública quando o indivíduo divergia do partido. Não bastava ser condenado, você sabe, ia para a rua para ser achatado, principalmente por jovens. E quem está fazendo isso? Jovens que foram doutrinados. Desrespeito às religiões, invadiram Tibete em 1959 e pegavam todas as tumbas, todos os monges, pelavam os caras. As fotos piores, a pedidos aqui eu não mostrei, inclusive fotos mais bárbaras do que essas. E eles pegavam e botavam os monges na rua, humilhando eles, jogando pedra. Eles pegavam os túmulos, pegavam todas as ossadas deles, jogavam fora, quebravam templos, tudo assim, cara. Muito parecido com o que o Estado Islâmico faz. Eu vou pular várias coisas aqui para chegar no final aqui. Cara, manifestações de 1989, explosão de consumo graças ao capitalismo em algumas zonas especiais. Então a China tem bem calma, a China tem áreas específicas de livre mercado, mas o partido no poder ainda é comunista, ainda é uma ditadura. E esse secretário-geral do partido que está aí está sendo o pior de todos. Está tendo até purga de general. O que é purga? Estão eliminando generais, os caras estão sumindo. Procure saber. Tem um canal excelente no YouTube chamado Hoje no Mundo Militar. O cara relata detalhadamente o que está acontecendo na China. Está tendo purga, estão eliminando generais. O discurso comunista está em alta agora. A população é reprimida, cara. Não pode nem ler sobre democracia no Google. Aqui, ó, política estúpida de controle. Estúpida. Superpopulação na China, então só um filho. Porque daí morre dois, que são os pais, se não um filho só. País 70% rural, quem é que acaba tendo um pouquinho mais de compreensão física para trabalhar no campo? Homem. Então, nasceu menina, mata. Não é aborto, mata depois que nasce. Infanticídio feminino. Meninas jogadas na rua assim. Já nas zonas capitalistas, progresso. Com desigualdade social, sim, mas com consumo. Ou seja, famílias morando em cômodos pequenos, mas famílias que antes não tinham na China, mostrando todo o seu poderio econômico. E eu espero que essa classe econômica faça uma nova revolução na China. Nem que tenha que dividir o país em vários, porque o capitalismo tem que vencer por completo. Depois eu ia falar sobre Marx, mas não vai dar tempo, né? Para mostrar que o erro está aí. Só deixa eu terminar com o último slide. É o último slide, que eu acho que resume tudo. Aí não preciso falar mais nada. Eu não ia ler, viu? Era só comida do Brian, minha cobra. Aqui, concordo com você. Obrigado. Gostaria de agradecer a fala do Anselmo, como sempre que ouço, trazendo temas polêmicos de maneira ácida, bem humorada e sempre levantando nosso espírito crítico, que é a tônica desse evento, né? Então, sem mais delongas, gostaria de chamar ao palco, deixando claro que o tempo de perguntas será efetuado ao final. Eu já não sei que horas são, gostaria de perguntar. 9h05, tá. A gente consegue fazer em 35 minutos, eu vou lhe avisando, e a gente depois faz as perguntas em conjunto, para tentar aproveitar. Já tem pessoas de pé, pessoal tem lugar aqui ao lado. Vou apresentar o Valdenor Monteiro. O Valdenor eu conheci num seminário de verão do então Estudantes pela Liberdade. Uma pessoa incrível, mais outro livre pensador, pessoa crítica do mundo que o cerca, que vai nos apresentar hoje falando sobre o mercado como meio ao socialismo.
faça diferente de mim, fale perto do microfone, porque nós temos uma grande audiência ao vivo e também ali o Laboratório de Educação de Cidadania. Valeu, Valdenão. Uma salva de palmas ao Valdenão pra gente ter. Bem, gente, boa noite a todos. Boa noite a todos. O tema da apresentação será, como está escrito no título, o mercado como meio ao socialismo, e provavelmente muitos de vocês devem estar com dúvidas sobre o que significaria isso dentro do contexto desse evento. A ideia é que, dado que o socialismo, no sentido soviético, o socialismo real, ele apresentou uma série de violações de direitos humanos, bem como também economias que não poderiam se sustentar, pode ser assim? Que poderiam, enfim, não conseguiriam se sustentar por meio do planejamento econômico centralizado. O objetivo aqui será apresentar uma outra tradição do socialismo que, tanto historicamente quanto contemporaneamente, foi de certa forma marginalizada ou deixada de lado, mas que era muito mais próxima ao liberalismo clássico, inclusive porque essa dicotomia entre capitalismo e socialismo, da forma como a entendemos hoje, também do próprio liberalismo em relação ao socialismo, é um fruto principalmente da Guerra Fria e da emergência de regimes como o soviético, o chinês e assim por diante. Mas no século XIX as coisas não estavam tão divididas assim. Enfim, eu vou tentar apresentar isso. Essa apresentação vai ser dividida em 3 partes. A primeira é uma introdução conceitual histórica, para tentar limpar um pouco aqui o terreno no sentido tanto conceitual como histórico. A segunda parte se referirá aos esquemas teóricos, tanto históricos quanto contemporâneos, desse tipo de tradição, desse tipo de pensamento. E a terceira parte vai tentar apresentar algumas propostas práticas, né? Então vamos passar aqui. Bem, primeiro, motivações e objetivos dessa apresentação. Eu quero apresentar um tipo de socialismo ou um tipo de anticapitalismo que pode ser compatível com o livre mercado. E aí, justamente, seria a coisa intrigante dessa noite, né? Para entender como isso seria possível. E o segundo ponto também é apresentar, como já falei, que é uma tradição desse estilo socialista ou anticapitalista. A gente já vai entender esse tipo de termo aqui nesse contexto, que é diferente da soviética, do socialismo real, e que, pelo menos, quero mostrar aqui, seria bem mais interessante. Para uma pessoa que tem tendências mais em relação ao ideal socialista aqui do título, o meu objetivo aqui seria apresentar que talvez o livre mercado possa ser uma boa forma de alcançar os objetivos de igualdade, de redução da miséria, assim por diante, que eles procuram alcançar, que essas pessoas podem querer alcançar. Existem evidências de que, como até o professor da outra palestra apresentou, de que a liberdade econômica, uma maior liberdade econômica, causa uma maior redução da pobreza, causa maior prosperidade. Então isso é algo benéfico para alguém desse tipo de tradição socialista que gostaria de conseguir tanto o socialismo quanto isso que eu acabei de dizer. E também porque, ao não dar esse poder tão grande ao Estado centralizado, também diminui a chance de que esse poder do Estado possa ser usado em violação de direitos humanos. Então essa tradição que eu vou apresentar pode ser interessante para alguém com tendências socialistas, por conta desses 2 motivos. E para alguém com tendências mais para a parte do livre mercado, do título, que já gosta do livre mercado, já tem uma certa tendência a ele, mas talvez não tenha muita simpatia pelo socialismo, a ideia aqui seria apresentar que o trabalho assalariado, especificamente, que é o objeto da crítica do socialismo, não é inerentemente desejável. E as hierarquias de poder que surgem a partir desse tipo de organização do trabalho podem também prejudicar a liberdade por via do setor privado, mesmo que não seja do setor público, mas o setor privado também pode ameaçar a liberdade individual. A gente pode pensar no sentido de que, quando uma pessoa trabalha para outra, ou seja, um empregado para um patrão, muitas vezes ela tem que se submeter a determinadas circunstâncias que, se ela pudesse trabalhar para si mesma, ela não precisaria. Por exemplo, você pode ser despedido arbitrariamente, digamos. É despedido porque o seu patrão não gosta de suas ideias, e assim por diante. Isso parece, a rigor, para uma sociedade que se pretende livre, ruim, porque impediria de uma maneira livre manifestação da vontade, da expressão, do pensamento, etc. Isso é só um exemplo pequeno, mas que a gente pode multiplicar. Então, em determinadas maneiras, uma hierarquia rígida no mercado de trabalho, ela acaba diminuindo a liberdade em certo sentido. Vamos passar aqui. Bem, existem várias distinções que a gente pode fazer aqui. A gente pode fazer uma distinção entre capitalismo e socialismo, e geralmente as pessoas querem equivaler essa distinção com uma distinção, aqui a terceira distinção, que é de economia de mercado versus economia planificada. E eu vou discordar aqui de que seja essa a melhor maneira de mapear isso. Na verdade,
justamente para conseguir defender o que eu quero colocar aqui, se o livre mercado poderia auxiliar o socialismo, é óbvio que ele não pode ser sinônimo de economia planificada, senão, por definição, seriam incompatíveis. Mas existe uma outra distinção que talvez seja mais útil para a gente entender a divisão entre capitalismo e socialismo, que é da prevalência ou não do trabalho assalariado como modo de organizar o trabalho. Eu já vou mostrar aqui, em Marx, na tradição socialista original também, mais ampla que Marx, é esse que é o foco, é a questão do trabalho assalariado, não a questão do mercado da planificação econômica. Outra distinção também que a gente pode fazer ali embaixo é sobre a questão de distribuição de renda, a ausência ou presença de redistribuição de renda. Será que isso mapeia capitalismo e socialismo? Ou será que isso mapeia o livre mercado versus a planificação econômica, a liberdade econômica versus a regulação econômica? Bem, isso seria até uma outra palestra, mas novamente também é outra distinção que muitas vezes é conflacionada, mas que é equivocada, porque o livre mercado pode também conviver com a redistribuição de renda. Mas no nosso tema é só uma menção passageira. Em Marx, o capitalismo ele surge dentro de uma teoria da história, uma filosofia da história em etapas. E ali, pelas etapas da história europeia, especificamente, iria-se da escravatura ao feudalismo, o capitalismo, e aí viria o socialismo predito. E quando a gente percebe qual é a diferença entre essas 4 etapas históricas, fica claro que elas se diferenciam pelo regime do trabalho que ocorre nelas. Porque, por exemplo, no feudalismo, ou melhor, na escravatura, primeiramente, o trabalho do escravo, ele pertence a outra pessoa. E essa outra pessoa tem o poder de vender o trabalho do seu escravo, ou seja, vender o escravo. Já no feudalismo, algo muda. O seu trabalho, no caso o servo, continua pertencendo a outra pessoa, mas essa pessoa não pode mais vendê-lo. O servo do feudalismo ele não pode ser vendido, mas ele está preso à terra e é obrigado a trabalhar para o senhor feudal. Já no capitalismo, ocorre uma transição importante para Marx ali. Agora a pessoa trabalha de forma não forçada, mas ela pode vender sua força de trabalho. E ao vender, ela acaba se submetendo a uma série de circunstâncias que Marx não considerava desejáveis. O socialismo seria a etapa seguinte, bem, é trabalho não forçado também. E claro, a gente pode argumentar qual foi o resultado real dos regimes inspirados em Marx, mas essa não é a questão aqui, a questão seria Marx especificamente, porque ele estava planejando ser essa ideia de que seria o trabalho não forçado, tal como no capitalismo, mas ele não seria mais vendido, não seria mais necessário vendê-lo, e isso seria melhor para todos. E aí, fazer aqui justamente, o que eu quero colocar é que aqui a gente não precisa fazer referência ao papel do mercado dentro desse ponto. A questão aqui é sobre o trabalho assalariado, sobre qual é o status desse tipo de trabalho, desse tipo de organização do trabalho na sociedade. Agora vamos pegar um pouco o socialismo mais amplo. Lá no século XIX, havia um movimento socialista que era ligado ao movimento operário, um movimento de greves, de associação de trabalhadores e assim por diante. E esse movimento era composto tanto pelos anarquistas quanto pelos socialistas que defendiam um Estado maior e assim por diante. E a questão é, eles eram bem diversos, havia muitos tipos de socialismo aqui, muitos tipos de anticapitalismo, muito tipo de oposição ao regime industrial vigente. E afinal de contas, o que unificava todos eles? O que unificava eles como socialismo? Não era a rejeição ao mercado, eu já vou mostrar daqui a pouquinho isso. Era a rejeição ao trabalho assalariado. Eles questionavam justamente se alguém tivesse que trabalhar para outra pessoa e essa outra pessoa pudesse obter renda que não viesse do trabalho, mas sim do lucro ou do juro, o que eles chamavam geralmente de usura. E aqui a gente tem alguns exemplos históricos dessa tradição de socialismo que era mais pró-mercado, que era contra o trabalho assalariado, que, como eu coloquei para vocês, seria o que definiria o ideal socialista no seu sentido mais profundo, ou pelo menos que unifica todos os socialistas históricos. Mas, ao mesmo tempo, eles tinham simpatia pelo mercado, pelo livre mercado. Por exemplo, Thomas Robinson, um socialista ricardiano, ele é chamado assim, socialista ricardiano, mas se você for ver os textos dele, ele claramente defende o livre mercado. Mas ele também está atacando ali o regime industrial da época, baseado no trabalho assalariado e assim por diante. Nós também temos o Proudhon, um anarquista mutualista, e aí existe uma discussão de até que ponto pode-se dizer que ele defenderia o mercado, mas de qualquer maneira. Ele vai dar um pontapé importante para muitos que vão associar esse anarquismo mutualista com uma ideia de livre mercado. Lysander Spooner, um anarquista individualista dos Estados Unidos, também socialista, defensor do livre mercado. Benjamin Tucker, a gente vai falar um pouco desses rapazes aqui. Franz Oppenheimer e o próprio John Stuart Mill, na sua fase final da vida, poderiam ser considerados como socialistas liberais. Acreditavam que haveria um estado de cidadania mais ampla, mais livre, que no final das contas seria livre mercado, mas o trabalho assalariado seria substituído pelo trabalho cooperativo.
E aí vai ficar mais claro também como é que a gente concilia o livre mercado, é justamente essa palavra, o cooperativismo, o cooperativo. E, para finalizar essa sessão, a gente pode fazer um experimento mental. Você pode supor na sua cabeça como seria um livre mercado? As transações econômicas livres, a livre circulação de pessoas, de bens, de ideias. E, ao mesmo tempo, a gente consegue imaginar todo esse livre mercado na ausência do trabalho assalariado. Porque a gente poderia imaginar que a maioria das pessoas estivesse autoempregadas ou trabalhando em cooperativas. Vejam que eu não estou discutindo aqui a factibilidade, isso, etc. Alguém pode estar com essa objeção. Como filósofo, eu posso dizer que isso é um método conceitual. Quero tentar entender de que maneira esses conceitos se articulam. E parece que, se a gente imaginar livre transação econômica, mas sem trabalho assalariado, a gente ainda tem livre mercado. Nesse caso, não teria capitalismo, porque a gente tem uma proposta como os socialistas defendiam, de cooperativismo. Por outro lado, a gente também pode imaginar uma situação inversa, onde toda a propriedade do capital, meios de produção, etc., seja possuído por alguns capitalistas, burgueses, ou seja o que for, empresários. Eles possuem isso e visam o lucro, mas todos os preços da economia são estatizados. Nesse caso, parece claramente que a gente não tem livre mercado e não tem talvez mercado também aí, mas a gente consegue ter o capitalismo, consegue ter empresários controlando ali a produção econômica e assim por diante. Aí aqui é uma recomendação de livro, Marx Not Capitalism, seria a coletânea que pega tanto históricos quanto contemporâneos desse tipo de vertente que eu estou comentando aqui. E também tem esse site aqui, o C4SS, o C4SS, para os íntimos brasileiros. Inclusive já tive a oportunidade de escrever para esse site em 2014, se quiserem procurar meu nome depois, C4SS vai encontrar. E aí vamos para uma primeira rodada aqui, personagens históricos, o Benjamin Tucker. Esse trecho aqui é justamente um texto dele bem curto, falando o que é o socialismo. Ele fala que uma jovem anarquista muito inteligente lhe disse, olha, eu gosto do que é o ideal socialista, mas acho que eu não gosto desse termo, ele é um termo muito ligado a coisas que não são boas, assim, ligadas a uma estatização muito grande. Ele fala, não, o socialismo não é realmente isso. O que é que envolveria o socialismo? Bem, ele coloca assim, que nenhum homem deveria ser capaz de acrescentar as suas riquezas, a não ser que seja pelo trabalho. Então não poderia ser pelo lucro ou pelos juros, puramente. Que cada aumento do capital nas mãos dos trabalhadores vai diversificar a produção, vai aumentar a prosperidade, vai colocar melhores produtos, tudo isso desde que na ausência de monopólio legal, monopólio jurídico, ou seja, da atuação do Estado em prol de grandes empresas e assim por diante. Ele até fala aqui no finalzinho que eu grifei, não é isso glorioso, não vai ser esse cenário glorioso. E a questão é, vejam que essa definição de socialismo aqui está muito diferente do que a gente é acostumado a pensar na definição de socialismo. Mas isso era possível em 1884, onde essas fronteiras não estavam tão limitadas quanto ficaram depois da Revolução Russa e assim por diante. E um outro texto dele, que compara justamente socialismo de Estado e anarquismo de 1878, ele já falava contra Marx, que Marx, a proposta dele, pelo menos na interpretação que Tucker fazia, era de que nós deveríamos criar, para combater os monopólios existentes sobre o capitalismo, tinha que criar um único monopólio do Estado sobre toda a indústria, sobre todos os meios de produção. E, na verdade, Tucker considerava que isso era um equívoco. Na verdade, se a gente quer acabar com esse monopólio, a gente precisa aplicar a livre concorrência para tudo, em todos os campos. Ou seja, não monopolizá-la no Estado, mas disseminá-la ainda mais do que nesse capitalismo que ele observava no século XIX. E aqui, Tucker, se inspirando também em Proudhon, ele pegava 4 monopólios, desde 4 monopólios, o da terra, o das tarifas, o do crédito e o das patentes. Isso. O da terra, o problema dele era com a questão da grande propriedade, do latifúndio, assim por diante. Como alguns poderiam ser donos de vasta extensão de terra, a qual poderia se alugar, ou seja, ganhar dinheiro sem precisar do trabalho, enquanto que outros eram despossuídos dessa terra, não tinham sua terra, assim por diante. Esse seria um monopólio garantido aos grandes proprietários. O monopólio ali das tarifas diz respeito às tarifas, principalmente questão de importação, que impede a importação assim por diante. Então a tarifa é uma maneira de que se impeça de comprar o produto mais barato para proteger, por exemplo, a indústria nacional. É que é um monopólio, novamente, uma ação do Estado em favor de grandes empresas nacionais. Outro monopólio da propriedade intelectual, das patentes, diz respeito ao inventor e às indústrias que estão ligadas à invenção, que com o regime de patente, elas conseguem monopolizar por um certo período a produção dentro da patente, da sua invenção e assim por diante. E isso retarda o grau em que essas inovações e o barateamento dos preços podem ser induzidos num livre mercado que não tivesse isso. E por fim ali
é uma questão muito importante para esse tipo de pensamento aqui, o monopólio do dinheiro ou crédito. Como é que se produz o dinheiro? Como é que se produz o crédito na sociedade? E aí seria um monopólio em favor de grandes bancos que controlariam a oferta da moeda. Eles vão ter uma crítica a esse tipo de anarquismo ou socialismo, vai ter uma crítica a isso. Como é que a gente consegue disseminar essa produção do dinheiro para que ela não fique controlada nas mãos de poucos? A gente vai falar um pouco disso mais para frente. Aqui eu vou pular, porque na verdade eu já comentei. Agora temos ideias contemporâneas, por exemplo, Kevin Carson, nesse artigo de 2012, muito provocativo, o título, O Livre Mercado como Comunismo Pleno, ele critica o capitalismo de compadrio existente, no qual há uma socialização do risco, há uma socialização do custo, mas há uma privatização do lucro, onde as grandes empresas conseguem, portanto, socializar com a sociedade os seus riscos, os seus custos, e ao mesmo tempo se aproviam daquele lucro, por meio justamente da interferência estatal em seu benefício. E ele coloca que, na verdade, o livre mercado levaria ao socialismo, porque mesmo que no início o inventor, o inovador, ele consiga grandes lucros de uma dada invenção, esse conhecimento, podendo se disseminar livremente, consegue baratear os preços e diminuir o rendimento derivado puramente do lucro. Dessa maneira, a igualdade seria maior. Mas isso não ocorre, pensa que é Carson, seguindo Tucker e outros, que isso não ocorre justamente por conta dos monopólios legais, monopólios estatais, a intervenção que o Estado organiza em favor das grandes empresas, dos empresários, proprietários de terra e assim por diante. Outro também é o Roderick Long, que especifica nesse artigo Além do Chefe, de 1996, qual seria o cenário do trabalho na sociedade livre que ele envisionou, que ele imaginou. E ele fala assim que, por toda a nossa economia, as relações econômicas, elas se forçaram a ser moldadas pelo padrão hierárquico, por um padrão burocrático, que na verdade é um padrão parecido com o do próprio Estado. Mas que numa economia verdadeiramente livre, haverá uma completa reestruturação das relações normais de negócios. Essas relações se tornarão mais como relações entre parceiros iguais do que como relações entre superior e subordinado. Empregados serão tratados como contratantes independentes em vez de servidores e assim por diante. Então esse seria basicamente o ideal. O que é esse tipo de socialismo que a gente está colocando aqui? É basicamente isso aqui, é o trabalho se tornando detentor ou melhorando muito seu poder de barganha em relação ao puramente o dono do capital. E portanto a riqueza seria muito mais distribuída, dado que os trabalhadores possuem os meios de produção. E bem, aqui temos a questão das propostas, e a gente vai falar principalmente da parte econômica, a gente está se caminhando para o final, ainda tem umas coisinhas aí. O ponto é, a gente vai se focar na parte econômica aqui, mas eu queria comentar também do lado social, porque a liberdade econômica deveria andar junto da liberdade social, da liberdade de viver sua própria vida, de escolher como prefere viver. E esse tipo de anarquismo individualista, esse tipo de socialismo que eu estou falando, ele foi muito pioneiro nesse tipo de discussão. Ele sempre quis, e historicamente, e agora também contemporaneamente, a ideia de social para todas as minorias oprimidas da sociedade, oprimidas pela exclusão, pelo preconceito e assim por diante. Então, por exemplo, peguei aqui um trecho do Tucker, lá daquele artigo Socialismo de Estado, onde justamente ele fala sobre a questão da relação entre homem e mulher. Ele coloca aqui que eles, anarquistas, reconhecem o direito de qualquer homem e mulher, ou de quaisquer homens e mulheres, de se amarem por quanto tempo suportarem, quiserem ou puderem. Eles aguardam um dia que todo indivíduo, homem ou mulher, seja autossuficiente e tenha seu lar independente. Seja uma casa própria ou um quarto numa casa com outras pessoas. Ele acrescenta ainda aqui, aguardam o dia em que as relações amorosas entre indivíduos independentes sejam tão variadas quanto são as inclinações e atrações individuais. E aqui nós vemos um contraste, acho que com dois âmbitos da sociedade, ou dois âmbitos de modelo também. Por exemplo, no socialismo soviético, né, especificamente stalinista, havia uma grande ênfase sobre o modelo de família, sobre preservar os princípios tradicionais e assim por diante, justamente porque o Estado, naquele tipo de socialismo, controlava tudo. E havia um grande risco de alguém usar o poder do Estado e dizer, bem, olha, a gente tem todo esse poder, vamos fazer a família do jeito que a gente quer. E não conforme os indivíduos preferem, como eles querem. E já nesse tipo de socialismo, não, isso é totalmente prevenido. Mas outro exemplo também seria movimentos ou grupos que se pretendem defender o livre mercado, mas esquecem do lado social do livre mercado. Por exemplo, como a gente vê no caso desse pânico moral, dessa desinformação toda a respeito daquela polêmica do Queer Museu, sem levar em conta as questões de diversidade de gênero, diversidade sexual, e fizeram uma campanha de censura. Bem, esse tipo de conservadorismo
não é aceito por esse tipo de anarquismo, esse tipo de socialismo aqui, preconizado por essa palestra. E aqui, para dar um resumo dessa parte, né, desse texto, o libertarianismo é mais que quantitativo, é um texto muito interessante, mas uma metáfora meio esquisita, meio pizzaiola. Ele fala assim: nós apoiamos a soberania, a autossoberania, a autonomia individual e a liberdade pessoal. Esses são os pilares de nossas ideias filosóficas, a massa da pizza. A oposição ao estatismo, a tirania política e a força centralizada, e o apoio às liberdades civis, ao livre mercado e ao não intervencionismo, são uma das conclusões que devemos apoiar, o molho de tomate. Mas não são tudo. Nossos fundamentos também justificam a oposição à repressão cultural, à intolerância social e a relacionamentos autoritários, além do apoio ao feminismo, à liberação gay e trans, ao antirracismo e ao fortalecimento dos trabalhadores, que são o outro lado das conclusões que devemos apoiar, o queijo. Não precisava ter toda essa metáfora de pizza, mas esse que é o ponto aqui. É a questão da liberdade social, da liberdade também cultural, de como uma sociedade livre poderia dar muito mais opções aos indivíduos de escolherem seus estilos de vida e assim por diante. Mas o ponto econômico agora, que era talvez se vocês tivessem mais curiosidade, é justamente a questão do cooperativismo. Para que se mantenha um socialismo compatível com o livre mercado, não é possível que a propriedade seja socializada pelo Estado, seja coletivizada ao Estado. Mas é necessário que ela seja possuída pelos próprios trabalhadores, por aqueles que usam sua força de trabalho para produzir aquela riqueza. E aí nós temos tanto a ideia de cooperativas de trabalhadores, como de empreendimentos individuais ou empreendimentos pequenos, como o que seria dominante nesse tipo de economia. E, imagino que todos sabem, né, cooperativas de os trabalhadores em conjunto possuem os seus meios de produção. E a remuneração, o lucro nesse caso aí, entre aspas, é dividido entre os trabalhadores, ou seja, volta para os trabalhadores. Não haveria um intermediário ou capitalista que depois vai pagar o salário de cada um. Mas as cooperativas também, elas são importantes na área do bem-estar social. No caso, as associações de ajuda mútua, que eram mais comuns durante o século XIX e início do século XX, antes do surgimento do Estado de Bem-Estar Social. Esse tipo de associação de ajuda mútua era muito preconizada por esses movimentos, do que eu estou falando aqui, justamente porque era uma forma dos trabalhadores se agruparem, deles poderem socializar determinado risco entre eles, e assim proteger uns aos outros em relação aos infortúnios da vida, ao envelhecimento e assim por diante. Então, isso aqui também faz parte dessa infraestrutura econômica que seria necessária para um socialismo compatível com o livre mercado. E um terceiro ponto são as associações de crédito mútuo, que seria a maneira de criar um tipo de empréstimo bancário que seja muito mais disseminado, muito mais acessível do que a forma bancária tradicional de lidar com esse tipo de coisa, porque isso permitiria mais crédito para empreendimentos pequenos e não só para empreendimentos mantidos por pessoas que já possuem muito dinheiro, que já possuem muita riqueza. E um exemplo interessante é a corporação Mondragon, que talvez seja um dos exemplos de mais sucesso desse tipo de modelo, que é uma federação de cooperativas nos Países Baixos, e ela é composta por 256 empresas nas áreas de indústria, varejo, e tem mais duas outras aí que eu esqueci. Enfim, realmente é bem amplo o escopo de atuação deles, são 256 empresas, como eu acabei de colocar, e com aproximadamente 45 mil cooperados trabalhando nela. Eles justamente tentam um modelo de empreendimento baseado em responsabilidade social, em tentar minorar a desigualdade dentro dos pagamentos internos, né, em relação aos gerentes, aos trabalhadores mais chão de fábrica e assim por diante. Então, é interessante para vocês darem uma pesquisada depois. A questão da sindicalização também faz parte disso aqui. Eu recomendo esse texto aqui do Kevin Carson sobre a luta laboral no modelo de mercado. Eu não vou poder entrar em detalhes disso aqui, o tempo já está se esgotando, mas o ponto aqui é a forma sindical contemporânea, e nesse caso aqui é focado nos Estados Unidos, mas também poderia se aplicar ao Brasil, é um modelo onde essa relação sindical é fortemente regulada por meio do Estado e ela é de uma forma mais burocratizada. E o que o Kevin Carson e outros da tradição diriam é que o sindicalismo deveria ser desburocratizado, deveria sair desse manto estatal e outras formas de sindicalismo poderiam emergir em consequência disso. Um exemplo interessante são esses dois aqui embaixo, embaixo não, ali em cima na verdade, que são os sindicatos de filiação aberta e sindicatos de minoria, que eram comuns na época ali do final do século XIX e início do século XX. O sindicato de filiação aberta, a ideia de que pode-se filiar nele qualquer trabalhador que trabalhe, sei lá, 8 horas por dia, etc. Trabalhe em tempo integral, etc. Havia sindicatos que eram assim nos Estados Unidos do final do século XIX. E a ideia é, não precisava que todos na fábrica, ou quase todos, tivessem filiação, não, ele poderia se filiar sozinho naquele sindicato e participar dos benefícios da sindicalização e assim por diante.
Outro modelo é o de sindicatos de minoria. Vamos pensar numa fábrica, numa indústria ou qualquer tipo de empresa. A gente pode pensar que a maioria dos trabalhadores ali não são sindicalizados, mas os trabalhadores que gostariam de se sindicalizar poderiam montar um sindicato de minoria, ou seja, sindicato só entre eles. E isso também é um modelo usado lá antes dessa burocratização das relações sindicais, tanto em países fora como também aqui. Organizações trabalhistas também envolvendo desempregados, essa parte eu admito que eu não conheço muito bem, mas ele também fala que existia isso e que poderia existir, e elas poderiam atrelar a questão da luta trabalhista para não só se ocupar dos trabalhadores que já estão empregados, mas também levando em conta como a oferta de emprego poderia aumentar para incluir aqueles que estão desempregados. Porque uma crítica comum à atuação dos sindicatos é de que, ao restringirem ou quererem aumentar os salários, eles diminuem o emprego do outro lado. E aí, se você colocasse uma associação de desempregados, junto com a dos empregados, no caso, isso poderia ser trabalhado melhor os interesses aí desses grupos. A questão de greves espontâneas e repentinas aqui é bem interessante, porque o que ele diz é que, com a burocratização do sindicalismo, por meio dessa regulação estatal, as greves sempre têm hora marcada para acontecer, elas têm um local para acontecer, eles têm um momento. E que isso, na verdade, prejudicaria a luta trabalhista, no que eles caçam, porque isso impede que, por exemplo, espontaneamente aqui, a gente está trabalhando e surja o momento de, olha, não, vamos grevar agora. Ou seja, espontaneamente, repentinamente, vamos renegociar as cláusulas desse nosso contrato de trabalho. Isso seria muito mais eficaz do que ter esse negócio dessa situação de, ano em ano a gente tem uma data marcada para fazer isso, etc. Então ele também defende esse ponto. E ele também falou das formas de ação direta, a gente não vai ter muito tempo de comentar. A questão da reforma agrária e da ocupação urbana também é importante para esse tipo de socialismo, porque eles vão questionar a legitimidade da propriedade de terra que não é baseada na ocupação e no uso. Isso tem a ver com a teoria econômica, a teoria sobre a propriedade de terra especificamente, do mutualismo, que tem o Proudhon e outros como representantes históricos. Eles vão dizer que a posse da terra, quem deve ocupar uma terra, quem deve ter a posse da terra, deve ser aquele que a ocupa e a usa. Então, terras que são desocupadas, como grande latifúndio, grande propriedade, que nada se faz nelas, nada se produz nelas, esse tipo de propriedade é ilegítimo. E, portanto, essas terras podem ser ocupadas. Então, esse tipo de socialismo diria, bem, esses títulos de terra como latifúndio, esses títulos que derivam das Seis Marias, lá do Brasil Colônia, todos eles são ilegítimos e não deveriam ser mantidos. Isso aqui também é válido para a questão da questão urbana também, de prédios ou terrenos que tem uma propriedade, tem alguém que é dono daquilo, mas nunca é utilizado aquele terreno. Então também, esse tipo de visão que estou apresentando aqui, defenderia que eles podem ser ocupados, que esses títulos de propriedade não são legítimos, porque eles restringem a oferta da terra e, portanto, aumentam o seu preço. São uma forma de monopólio. Aquele monopólio da terra agora está ficando mais claro, acredito, na cabeça de vocês. E também eu incluo aqui o reconhecimento das terras de povos indígenas, povos quilombolas, sociedades tradicionais e assim por diante. Quando eu fui advogado, já trabalhei com essas comunidades quilombolas lá no Pará, de onde eu nasci. E é muito patente como é o descaso do Estado em relação a tratar esse tipo de terra, porque não são pessoas grandes proprietários ou grandes indústrias, pessoas com grandes conexões. Não, são pessoas que sempre viveram ali, mas que sua terra não é reconhecida pelo Estado. E isso leva a muitos prejuízos, como até foi comentado também na palestra anterior, que a propriedade da terra não seja reconhecida para essas pessoas. Então aqui o mutualismo, ou esse anarquismo, o socialismo, etc., que eu estou comentando, ele preconiza que, bem, essas terras deveriam ser dessas pessoas, porque elas claramente ocupam, claramente a usam, e não há nenhum motivo para qual a gente não poderia deixar de prestar esse reconhecimento. Um outro ponto, beleza. Um outro ponto seria esse aqui, esse aqui talvez seja um pouco mais esquisito, falar imposto no contexto do anarquismo ou de um Estado muito reduzido. Mas sim, está escrito ali, imposto sobre a terra. Existe uma outra teoria sobre o planeta Terra, que é diferente do mutualismo, mas que às vezes é agregada a ele, que é o georgismo. O georgismo vem de um reformador social lá dos Estados Unidos, ou melhor, nem sei se é dos Estados Unidos, estou confundindo. Wayne George, não importa de onde ele vem, ele defendeu o seguinte: bem, a terra, os recursos naturais, eles seriam, na verdade, algo que é comum a todos. Se é comum a todos e alguém vai privatizar aquele recurso, vai tomá-lo como seu, ele deve dar algo em troca para a comunidade. E esse algo em troca deveria ser esse tributo, essa taxação sobre a terra. Essa taxação sobre a terra é uma taxação, no caso, tem muitos modelos aí, mas a ideia é que ela seja uma taxação sobre o valor da terra. Qual é a ideia aqui? Bem, uma ideia seria de justiça, dizer que, bem, se esses recursos são comuns, ninguém os produziu, eles são encontrados na natureza, é a terra, são recursos naturais, etc. Então, quando alguém se apropria deles, está tirando do que os outros poderiam ter.
E com isso, ele deveria retribuir essa comunidade por fato de ele estar monopolizando, entre aspas, para si aquele recurso. Um outro motivo seria econômico, é que o imposto sobre a terra, sobre o valor da terra, é economicamente eficiente. Não vamos entrar no mérito aqui da razão disso. Eu vou ter que jogar isso aqui porque a gente não teria também tempo muito de discutir isso. Mas na literatura econômica, em geral, se reconhece que o imposto sobre a terra, ou sobre externalidades negativas, assim por diante, ele é um imposto economicamente eficiente, ele não atrapalha o processo de precificação do mercado. E é interessante porque esse imposto sobre a terra poderia ser utilizado para ser devolvido a essa comunidade por meio de uma renda mínima, de uma renda básica, ou seja, garantido a todos, pelo menos, condições mínimas de vida a partir desse tipo de tributação. Então, uma redistribuição de renda que viria a partir do valor da terra naquela sociedade. Então, é um tipo de proposta que aparece também nesse contexto. E ali embaixo é a questão dos recursos comuns, dos commons. Recursos comuns como lagoas, áreas de pesca, florestas, etc. Sob esse ponto de vista, eles também não precisam ser necessariamente privatizados. Eles até podem ser. Mas eles não precisam. E a Elinor Ostrom, essa economista, fez muitos trabalhos mostrando que recursos comuns como esse, eles podem ser gerenciados por pequenos grupos comunitariamente, dadas determinadas condições específicas. Então, estou dizendo também aqui que é qualquer tipo de utilização comunitária. Na verdade, existe uma forma de fazer isso, que muitas comunidades, ao longo do tempo, conseguiram gerenciar de forma adequada os seus recursos comuns para que eles não fossem chicotados. E esse tipo de lição, de aprendizado, etc., esse tipo de know-how, também poderia ser utilizado nesse modelo quando se pensando no problema da terra e dos recursos naturais em geral. Aqui não é bem uma proposta anarquista, socialista, etc., mas é uma proposta que entra dentro desse meio, que é interessante para esse meio, que é da Open Source Ecology, essa ecologia de código aberto. A ideia deles é bem interessante, fazer uma infraestrutura de código aberto, no caso, montando máquinas industriais que seriam fáceis de fazer, que seriam feitas, você mesmo conseguiria fazer, e com isso você conseguiria montar uma mini civilização sustentável, confortável, etc. E a ideia deles é justamente seja código aberto, porque é colaborativo. Então não vai ter alguém que vai ter a patente daquela máquina e vai manter para si aquele conhecimento para vender por meio de lucro, mas esse conhecimento poderá ser disseminado, as pessoas poderão utilizar justamente para obter essa autonomia. E que justamente está ainda no ideal de autônomo em relação ao trabalho assalariado, que os anarquistas individualistas, socialistas que eu estou colocando defendem. E isso mostra também que a tecnologia ela pode ser um fator para descentralizar a atividade econômica. Por exemplo, as impressoras 3D permitem que você tenha produção que não é mais agora dependente de grandes fábricas, de alguém que tenha muito dinheiro para conseguir investir naquilo e assim por diante. Então talvez a tecnologia seja o maior aliado para esse tipo de socialismo. E aqui é a ideia das máquinas 50, até agora tem 12 prontas, o protótipo delas, né? Então é um projeto interessante. E aqui, para finalizar, vou ser bem, talvez, lacônico, já que o tempo está acabando, são duas últimas questões. Como é que a gente corta o Estado e como faria a revolução nesse contexto? Bem, primeiro é como cortar o Estado. Se você vai cortar o Estado, se você está pensando em medidas para aumentar o livre mercado, assim por diante, nesse contexto, desse ideal que eu estou colocando aqui, a gente deve cortar prioritariamente os privilégios, os benefícios, subsídios, regulações, etc., que favorecem os poderosos, os privilegiados, os grandes empresários, os grandes proprietários, assim por diante. Por que isso? Porque quando muitas vezes se foca na distribuição de renda ou nas regulações em favor das pessoas desprivilegiadas, se esquece que os menos favorecidos na sociedade, o Estado retira muito mais deles do que devolve para eles, do que dá para eles. Então eles são os maiores prejudicados pela regulação econômica, por esse Estado interferindo e criando esses monopólios por diante. Então, se for para cortar, tem que ser prioritariamente nos poderosos e não nos menos favorecidos. E por outro lado, tá, tudo bem, mas se a gente quiser defender mesmo a revolução, como criar um modelo desse que nem tenha mais Estado, talvez, assim por diante? Bem, aí a proposta aqui seria o Cochrane, é bem conhecida essa ideia, mas tem precedente no Proudhon, assim por diante, que é da contra-economia. Nós vamos alcançar uma sociedade livre, essa ágora que ele chamava, do agorismo, nós precisamos criar uma contra-economia. Essa contra-economia é organizações econômicas que são dissidentes em relação ao modelo vigente de capitalismo existente, estatal, de capitalismo de compadrio. Ao criar essas instituições econômicas alternativas, você cria uma infraestrutura de maior prosperidade e igualdade e consegue atrair mais pessoas para o seu modelo. Então vejam, a grande diferença aqui é que nesse socialismo não há uma revolução violenta, ou não há essa necessidade.
A ideia é que, se a gente puder experimentar, se a gente for livre para ter experimentação, a tecnologia, etc., para criar esse modelo de sociedade, então a gente pode trazer as pessoas para os benefícios que eles têm e não mantê-las à força, porque a gente acredita que isso é o melhor para todos e assim por diante. Então, a conclusão é que, portanto, socialismo não é sinônimo de anti-livre mercado. É possível ter ideias socialistas que sejam compatíveis ao mercado, mas aí a gente tem que ter as adaptações que eu coloquei aqui. E esse anticapitalismo e livre mercado é uma tradição muito mais experimental de socialismo do que a versão marxista padrão ou soviética, porque ela não demanda a imposição pela força do socialismo pretendido. Obrigado pela atenção de todos. Eu vou chamar os dois palestrantes à mesa, onde eu também vou estar para receber as perguntas. Então, por favor, a gente pode entrar por aqui. A água está aqui. Pelo adiantar da hora, a gente vai fazer, acredito, 2 rodadas, 2 perguntas cada. Subir a mesa aqui rapidinho. Alguém pode mudar a imagem? Valeu. Muito obrigado. Pessoal, que palestras, hein? Eu acredito que o que a gente teve aqui hoje é o que se torna cada vez mais raro na universidade. É estar aberto ao divergente. Estar aberto a pessoas que falam no mesmo evento, que podem ter pensamentos divergentes sobre o mesmo assunto. Estar aberto ao que não estivemos abertos aqui no nosso evento. Caso alguns de vocês não saibam, acredito que todos estejam cientes, este evento estava marcado para o Centro Socioeconômico há mais de um mês, foi remarcado para o CTC por conta de um problema de ordem altamente repressiva, altamente repressiva, censura ideológica descarada, por conta de um mandado de segurança que a gente conseguiu. E aqui eu parabenizo e peço novamente, como no dia de ontem, uma salva de palmas para lá, para os advogados Vinícius e Francis. Então, agora sim, uma salva de palmas para eles. Esse mandado de segurança em prol do evento, caso contrário não poderia acontecer como planejado, sequer havia dia disponível para toda a grade de programação, mas justamente nessa tônica de debate, de estar aberto ao pensamento diferente, de não achar um absurdo todo mundo que discorda de você, porque a pessoa que discorda de você não necessariamente é alguém malvado. A pessoa pode querer um mundo tão bom quanto você quer, mas ela discorda dos meios para chegar lá. Ela pode acreditar que o livre mercado é bom, mas tem uma diferente definição de livre mercado que você, e assim por diante. Eu acredito que foi um pouco disso que a gente teve aqui hoje, com 2 pessoas brilhantes, fantásticas, que eu admiro demais, e que para as 2 também tenho minhas certas ressalvas. A gente tem um tempo muito exíguo, apesar de aqui estar um pouco adiantado. Gostaria de começar então falando que discordei parte do Anselmo, parte do Valdenor, mas boa parte daquelas propostas econômicas ali que foram feitas, eu acredito que de livre mercado não tenha nada em Valdenor. Então, gostaria de começar. Mas aqui a gente não cala quem a gente discorda. A gente dá a palavra para a pessoa responder, diferente de muitos daqueles. Eu vou contar uma história. Eu estava entrando aqui no Centro Socioeconômico para botar o cartaz do evento. Não deu 1 minuto que eu botei o cartaz, eu me virei para jogar no lixo o cartaz antigo que estava. Sempre parece coisa de novela, né? O cara tava tirando o meu cartaz. Eu não tô brincando. E daí eram 2 amigos. Daí no que um tirou, o outro falou, cara, deixa isso aí. Daí eu cheguei perguntando, vai tirar o cartaz? Ele falou, eu ia tirar, mas o cara falou pra não tirar. Daí eu andando aqui pro auditório, falei, depois nós somos os fascistas, né? E queremos calar o pensamento contrário. Mas isso aqui já é bastante comum, infelizmente, na nossa universidade, não só na nossa, no Brasil, no mundo inteiro. Palestras com pensamentos divergentes são sim reprimidas e perseguidas. Então esse evento aqui é uma vitória por si só. Não vou estender mais as minhas palavras, gostaria de passar diretamente ao Valdenor para que elaborasse, não sei se foi pela falta do tempo, mas a primeira pergunta então eu abro, as próximas eu peço que venham até aqui na frente. Eu já vou fazer 4 perguntas, tá? 2 em sequência, daí os 2 respondem, mais 2 e os 2 respondem.
Então, a primeira, vou abrir uma quinta pergunta extraordinária aqui. Vocês verem o poder do socialismo, quem está com o microfone tem o poder, eles mudam a regra. Mudei a regra, a quinta pergunta é minha. Então, de que maneira, Valdanor, você acredita que esse livre mercado, que pelo que eu entendi, ele incorporaria instituições como imposto sobre propriedade, ele iria também agrupar uma instituição que eu considerei bastante problemática, que era da greve espontânea, que na visão de muitos liberais, acredito, quase todos, seria claramente uma quebra contratual, porque o contrato você está trabalhando para mim por um determinado número de horas, se você não trabalha, você quebra a cláusula contratual. Estaria isso previsto contratualmente? Como que você acredita que isso cabe dentro do livre mercado? Obrigado. Bem, respondendo a pergunta, então, vamos por partes. Acho que primeiro é do imposto sobre a terra. É que se a gente for uma definição de livre mercado, como livre mercado significa que é impossível ver qualquer tipo de tributação, a gente poderia dizer, não é um livre mercado, então, porque tem pelo menos uma coisa em que ele está se desviando desse ideal. Mas no mínimo, assim, se eu concedesse a esse ponto de vista, eu poderia dizer assim, olha, tudo bem, pode até ser um desvio do livre mercado, mas é um desvio tão pequeno, de qualquer maneira, é muito mais livre mercado do que o que nós temos aí. Então, no mínimo, para a pessoa que defende que tinha que tirar esse imposto, bem, ela devia estar feliz realmente, porque se só tem isso de imposto, tá de boa, então, para ela. Então, acho que isso seria concedendo, mas não concedendo, eu digo o seguinte, é que a teoria do livre mercado, ela depende muito da teoria sobre a terra que você possui. Porque a terra, ela tem uma grande diferença em relação ao produto da produção industrial econômica. A produção econômica, industrial, agrícola, etc., a gente pode dizer assim, olha, aquele ser humano que produziu aquilo, que colocou o seu trabalho naquilo, etc., ele claramente é dono daquilo. A gente poderia, em geral, a intuição das pessoas é essa. E a intuição que está por trás de muito pensamento do livre mercado. Mas a terra, ela não tem esse aspecto, porque ela não é produzida por ninguém. Ela está lá na natureza. Então, desde Locke, se discute como é que alguém pode ser dono de algo que não produziu, no caso, a terra de recursos naturais. Locke tinha uma visão específica. Ele dizia assim, olha, você tem que ocupar aquela terra, mas você tem que deixar tão bom o suficiente para os demais. Então, tu não pode, por exemplo, eu não posso monopolizar todos os poços d'água. Se eu monopolizar todos os poços d'água, não é mais meu, na verdade, porque aquilo ali você está impedindo os outros de conseguirem ter acesso àquele bem. Então, isso é um exemplo. Aí, se eu adotar uma teoria georgista, no caso, sobre a Terra, que é essa que eu coloquei, você precisaria dessa remuneração para os outros, para que para eles continuassem tendo tão bom e suficiente para eles também. Então, eu diria assim, depende da teoria sobre a Terra que a gente está utilizando. Se tu for um lockeano ou outro tipo de visão, pode parecer que é contra. Agora, se eu adotar a visão, não, mas a Terra, para eu conseguir obtê-la, é assim, então não é contra, entendeu? Eu acho que isso é uma questão relativa ao framework teórico que está utilizando para analisar esse ponto de vista. Sobre a questão da greve espontânea, é porque assim, a dificuldade do contrato de trabalho é porque ele nunca é algo completamente especificado. Ele nunca é algo completamente, é feito isso, isso, aquilo, somente isso, assim. E é restritamente isso para ser feito. Por outro lado, ele é um contrato muito mais delicado, porque ele envolve o tempo, a disposição, a energia de um ser humano em relação ao outro. O que ele vai fazer por todo aquele tempo que ele possui. Dados esses requisitos, bem, vamos supor assim, vou dar um exemplo talvez extremo. Eu não posso colocar num contrato, ou talvez se você pudesse até argumentar contra mim, eu acabei de dizer, bem, mas eu posso usar uma outra teoria, mas eu vou colocar o que é a teoria que as pessoas em geral estão inclinadas a aceitar. Se eu tenho um contrato de alguém sobre algo que ela tem que fazer para mim, não quer dizer que eu posso, só porque está no contrato, obrigar a pessoa a fazer o que ela não quer fazer. Porque isso afetaria a liberdade dela sobre o próprio corpo, sobre o movimento corporal dela. Então eu poderia pedir, por exemplo, uma indenização. Esse é um exemplo de como o fato de ter um contrato respaldando, dependendo da teoria contratual que você utiliza para analisar isso, ele não significa que você consegue fazer outra pessoa trabalhar para você obrigatoriamente. Pode não ser o melhor exemplo, etc. Tudo bem, você até conceder. Mas quero dizer assim, que isso é um início do que seria uma resposta para o teu questionamento. A questão é, de que maneira eu consigo visualizar a relação entre contrato e liberdade? Porque contrato não é idêntico à liberdade. Porque o contrato, pelo menos o contrato que é imposto, ele é... Qual é o termo? Forçado, o termo em inglês ali. Ele é obrigado por meio do Estado ou por meio de uma agência que executa aquele contrato. Quando você tem o uso da força, você tem um elemento que é contrário à liberdade. Contrário não no sentido absoluto, eu diria. Porque ele pode garantir mais liberdades, mas ele é uma restrição de liberdade. A questão é, como é que eu justifico essa restrição de liberdade? Bem, parece que é difícil você dizer que eu consigo justificar ela para obrigar alguém a trabalhar para mim.
E por outro lado, como eu coloquei inicialmente, se as condições do contrato de trabalho eles são muito específicas, porque elas dependem de coisas que não se pode prever, então novamente entraria essa brecha de dizer, olha, então essa negociação pode ser reaberta a qualquer momento. Ela não é um contrato tão fechado quanto de um produto que eu consigo ver aqui, está claramente especificado sobre quais condições tem e no qual eu não tenho nenhum tipo de óbice em relação à liberdade corporal desse produto. E já numa pessoa não, ela não é um produto. Ela tem essa liberdade, ela tem um movimento corporal, assim por diante. Então acho que seria mais ou menos por aí, sem me alongar muito, eu já se alongando, né, na verdade, seria por aí que eu responderia. Professor Marcelo, gostaria de comentar? Brevemente, a gente vai abrindo a pergunta. Vou tentar ser breve. Na verdade, eu não tenho nem capacidade de divergir do colega, o Valdo, porque eu não domino o assunto. Ele apresentou tantos conceitos bem diferentes de mim, tantos conceitos diferentes e variados sobre o socialismo, né, que foram muito interessantes. Mas, como eu disse logo no início da palestra, a conceituação ela se refere ao tipo de objetivo que tu tem com a palestra, né? O que tu quer passar. Então, qual é o teu objetivo, um conceito adequado ou não. Mas eu vou contar um caso que talvez beire um pouco essa situação, que pelo menos uma parte do que o colega comentou me chamou muito a atenção, sobre o uso da força ser legítimo ou não. A força ela não precisa de legitimidade, ela simplesmente é o que é força. Não é à toa que Weber vai definir o Estado como órgão, não sei exatamente as palavras, né? Mas o instituto, o organismo que detém o monopólio da força, né? Legítimo ou não, mas o monopólio da força. Contar uma história rápida, mas que eu acho que é bem ilustrativo, né? Os meus avós maternos também, eles vêm da Serra Gaúcha. E a minha avó materna, ela tinha bastante recursos financeiros, e eles eram produtores de arroz, embora não seja uma serra, eles tinham lá uma área bem irrigada. E o meu avô materno, muito laborioso, morreu inclusive trabalhando, de tétano e tal, imagino que ele morre de tétano. Mas ele fechou e fez um açude no rio, né? E a produção estava em alta, iam ganhar uma grana, e aí investia, etc. Isso é uma história bem... é de filme, cara, é tipo Vinhas da Ilha, década de 30 nos Estados Unidos, já era filmaço, né? Mas aqui os caras preferem ficar fazendo filme da Zona Sul do Rio de Janeiro. Mas aí tá. Mas é o seguinte, cara, aí teve uma seca brava no Rio Grande do Sul, como ciclicamente ocorre, normal, né? Antes de falar em aquecimento global, já tinha seca. Mas é o seguinte, daí os caras foram lá, uma trupe de homens da cidade, de Taquara, e foi quebrar o dique que ele fez. Seguraram o cara não deixou, tentou lutar, coisa de cinema. E seguraram o cara e romperam o dique para levar água para a cidade estava sem água. Quem estava certo? Do meu ponto de vista, vendo hoje o caso para trás, a família empobreceu, minha avó começou a trabalhar fazendo serviço de costureira, minha mãe foi trabalhar, mas os meus filhos já trabalhavam, minha mãe foi trabalhar fora. Uma história assim, drama. Mas, do ponto de vista, olhando para trás, cara, eu não tenho dúvida nem dizer não, os caras da cidade estavam certos. Eles precisavam de água, estavam sem água na cidade. Agora, eu também olho assim, pô, tinha que ter uma compensação. Eu não entendo de leis, né? Eu não conheço a legislação da época, nem me lembro do ano exatamente para poder responder para quem saberia me contar retrospectivamente, mas eu acredito que não tivesse uma legislação sobre isso, né? Então, assim, do ponto de vista justo, positivista, me corrija se estiver com bobagem, não houve crime. Talvez questão de um empurrão ou outro, tal, um soco, mas do ponto de vista justo natural, que é o ponto de vista que muitos libertários tomam como premissa, né, de que há uma derivação natural de uma boa lei ou de um bom conjunto de leis, houve sim uma injustiça, né? Então, assim, o que eu acho do ponto de vista materialista, do ponto de vista prático, de quem pensa muito a teoria acoplada à prática, que eu adoro geopolítica. Geopolítica é essencialmente amoral, não tem certo e errado, tem interesses e força. Ah, isso é certo? Não, isso é para te entender o mundo e poder navegar nele, sobreviver. Agora, se é certo ou errado, depende das condições. Mas então, do ponto de vista da força, cara, o que ocorreu ali foi um de tantos outros milhares, se não milhões de exemplos no país, eu não gostaria de dizer, que ensejaram a constituição de uma legislação que pode pecar pelo excesso, eu não sei dizer. Esse tipo de análise jurídica, econômica, eu acho que é
coisa assim muito atraente para poder entender a eficácia das leis ambientais que existem no país. Eu adoraria ler sobre isso, porque eu sou um completo ignorante e é um tema que me atrai muito. Mas então, hoje, para tentar resumir, que eu acabei viajando, mas assim, eu vi um caso prático desse, do uso da força, entendeu? Tem problemas que ocorrem, e se tu for querer justificar o que é certo e errado, e não tem a lei escrita, vai procurar uma fundamentação filosófica. Mas ela vai funcionar de que jeito? Vai servir para construir uma lei depois, e talvez ressarcir o indivíduo se eu tiver vida, que não foi o caso. Tá bom? É força. Força sempre isso. Então, mesmo que tu tenha um ideal para ser constituído, tu tem que garantir meios de força. Por isso que eu sou contra o desarmamento. Por conta do adiantado da hora, eu vou abrir para 2 perguntas. Peço, nossa, muitas perguntas. Tá, vamos abrir para 4. Mas então a gente faz um pacto social de que vocês fazem a pergunta rápida, direto. Porque já são 10 horas da noite, a gente devolveu o auditório e daí eles respondem conjuntamente. Então, 2 perguntas, daí cada um palestrante responde em 2 minutos. Então, vocês precisam vir aqui à frente para ser gravado e sair no som também, tá? Faz uma fila aí. Quem chegar primeiro, consegue. Tá, então, eu vou passar para você, daí para você, os palestrantes respondem. Daí para você e para você. Aos demais, eu peço desculpas, não foi seleção ideológica, foi seleção por motivos técnicos. Depois a gente pode abrir para demais perguntas aí diretamente com a palestrante. Boa noite a todos. Falar aqui com o Valdemar, na verdade, sobre a palestra dele. Eu achei interessante e discutível também, principalmente a parte que tu falaste da liberdade geral, ainda mais na proteção dessas coisas. Tá, sendo direto, fazendo uma lógica. Às vezes nós sim precisamos de limites, porque, vamos supor, um cavalo sem algo que venha controlar, ele vai correr sem rumo. E tu falaste daquela parte da intervenção da família, que falou até sobre o museu, dando ideia de liberdade. A pergunta é a seguinte: por que tu achas que esse tipo de modelo funcionaria sendo libertário demais a ponto de que restringiria regras básicas instituídas por família e outras coisas? Segunda pergunta. Bom, vamos ver se eu entendi bem aqui, muito interessante a ideia, mas a questão que eu achei principal foi a da ausência de salário ali. Tentei entender o cooperativismo, muito legal, mas se eu entendi bem, isso não implicaria um grande problema para você motivar muitas pessoas amplamente, durante muito tempo, em empreendimentos de risco, né? Como é que eles iriam acontecer? Eu não consegui ver onde isso seria viável, né, com aquela proposta. Eu não lembro das perguntas, só porque é bem comum quando tem 12 pessoas esquecerem. Bem, em relação à primeira pergunta, eu respondi objetivamente, né, já que a gente está com a pressão do horário. Em relação à primeira pergunta, eu diria o seguinte: é que se a gente quer ter uma sociedade onde a gente respeita realmente o indivíduo, a autonomia pessoal, a gente não pode pensar que a gente consegue respeitar essa autonomia dele apenas deixar ele ser livre para comercializar ou para trocar bens e etc. Ele tem que ser livre para poder controlar a si mesmo em tudo, em todos os aspectos da sua vida. E isso é tratar as pessoas como indivíduos. Quando você quer tratar elas impondo um código moral sobre elas, do qual elas não necessariamente querem aceitar, e elas não estão acreditando em ninguém, não estão prejudicando ninguém, então você já está tentando contra a autonomia, e você deveria ter uma boa razão, uma razão muito forte para ir contra a autonomia. E aí eu não vejo realmente o que a gente teria razão para tentar impedir, porque assim, você poderia dizer, vai ter um colapso social. Eu queria saber onde é que isso está comprovado, isso está demonstrado. Enquanto não tiver demonstrado vai levar um colapso, não tem por que eu acreditar nisso. Tá, e agora o segundo ponto. Nossa colega aqui comentou, isso é um ponto importante do empreendimento de risco, porque o risco é o principal fator que justificaria ou demandaria a divisão entre salário e lucro. E aí você está correto nesse ponto. Baumeister, que eu não lembro qual é o nome daquele economista, eu não sei pronunciar direito, mas o ponto é, ele diz assim: o lucro serve para o risco da atividade econômica, e aí o salário é uma forma de assegurar o trabalhador de ganhar aquele valor fixo. Em geral, esse tipo de teoria aqui, ela vai ter sim uma dificuldade com esse ponto.
Está correto, ela vai ter uma dificuldade com esse ponto, porque parece que se você tem cooperativas, elas são mais aversas ao risco do que um empreendedor individual, grande capitalista ali que coloca o seu dinheiro e paga o salário ali certinho e tal, e pode demitir à vontade, etc. Aí geralmente esses modelos aqui eles tentam trabalhar isso quando o risco com a questão do crédito ali. É como o sistema de crédito opera junto com o sistema de cooperativos de trabalhadores. Mas aí, cada teoria vai ter a sua maneira de tentar trabalhar isso aí, é uma questão realmente complexa. Para quem não viu, a réplica foi de que não vai ter ônibus espacial. Gostaria de brevemente falar aqui a questão do risco, né? Bombável, que também trabalha a questão da preferência intertemporal, ou seja, eu hoje estou produzindo essa mesa azul, mas quem garante que daqui a 2 semanas as pessoas vão querer mesa vermelha, né? Então, o valor ele é modulado ao longo do tempo. Um fácil exemplo da gente imaginar aqui, o dono da Kodak, alguém conhece? Não, porque ele faliu. Então, essa questão do risco ela é primordial porque você tem que antever o que as pessoas vão querer no futuro. Não é você produzir o que as pessoas querem hoje. Então, Kodak, Xerox, Blockbuster, N exemplos. Quanto mais livre o mercado, mais o consumidor manda naquilo que é produzido. Claro. Do Paul McCartney, né? O cara da Kodak era só do Paul McCartney. O cara deu uma dentro dele. Bom, então vou abrir agora para as nossas últimas 2 perguntas. Quem mais tinha levantado? Ali. Segura bem rápido. Porque era só assim. Aí, vamos fazer 3. Minha pergunta para ambos em relação a minha pergunta para ambos em relação à mentalidade do socialista de mercado livre ou do liberalismo capitalista. Em ambos, a visão de ambos, por um problema de ineficiência do voto igualitário do sistema democrático atual, como ambos os modelos podem ajudar a melhorar esse problema? No problema da ineficiência provado na atualidade pelo voto igualitário, o voto do povo não está representando o povo ou ajudando o povo que tem no sistema democrático atual, como a visão de ambos os palestrantes pode ser melhorada? Valdenor, boa noite. A pergunta seria diretamente para você. Você teve uma passagem da sua palestra que você disse em toda forma de amor individual, mais ou menos isso, e você citou o queer museu. Pelo que eu entendi, o queer museu tentaram censurar o queer museu por imagens de pedofilia e zoofilia. Então, dentro dessa sociedade socialista liberal a qual você propôs que hoje, culturalmente, ela é permissiva com a zoofilia e com a pedofilia, esse é um ponto. E eu, como contribuinte de impostos dessa sociedade socialista liberal, teria que aceitar o mau uso do dinheiro público, porque parece que foi usado da Lei Rouanet para fazer esse queer museu também. Seria isso? Boa noite. Minha pergunta também ficou é porque, para quem não tive mais divergências, enfim, é a questão de que ele falou que o socialismo seria a extinção do trabalho assalariado. Mas ele falou que seria numa sociedade livre, sem Estado, pelo que eu entendi, ele é um anarco-coletivista, não um individualista. E como ele faria para impedir a existência do trabalho assalariado se não existe um ente do Estado que monopolize os meios de produção e impeça que, porventura, um trabalhador acumule capital, livremente compre a mão de obra de outro e esse outro também livremente aceite vender a sua mão de obra? Só respondendo essa pergunta, eu fiz exatamente essa mesma pergunta para um amigo meu comunista e ele falou, porque primeiro que o trabalhador quiser contratar outro, a gente dá com uma picareta na cabeça dele. Foi bem simples a resposta. Como é que a gente impede no comunismo, que todo mundo é livre e tal, né? Que um trabalhador acumule capital e contrate o vizinho dele para ajudar na obra? A gente mata o cara que fizer isso, né? Então, bem simples. Então, as 3 perguntas, Valdenor e Anselmo, a questão do voto igualitário, como não representa a sociedade, na democracia, o queer museum e a questão em como você impediria o anarcocapitalismo num anarco-coletivismo, né? Bem, vamos responder aqui as perguntas, né, já que vocês estão tão aguerridos, né? Bem, o primeiro ponto é o seguinte, sobre a questão do voto das estruturas políticas, dentro de um framework de ciência social empírica, etc., se a gente for pegar a teoria de escolha pública e outras abordagens
que estudam sistemas democráticos, a gente vê que sistemas democráticos representativos, eles são sujeitos a determinadas deficiências. A questão é, a pergunta foi, como é que a gente consegue melhorar isso? Eu diria que dentro desse framework que eu apresentei, eu não tenho como te dar essa resposta, porque ela não seria fechada. Ela não é a preocupação imediata desse tipo de modelo aqui. E aí eu consideraria que é uma questão de ciência social bem complexa, se eu entendi que a pergunta foi essa mesmo, como melhorar o sistema democrático, as ineficiências dele. Eu realmente, e não é ruim dizer isso, não teria como dizer assim, qual é a melhor forma. É realmente uma questão complexa, tem que ser pensada com mais calma, não tem como responder aqui. Agora, para não ficar sem nenhuma resposta, a ideia é justamente, talvez a gente tivesse que depender de criar essa contra-economia, de tentar fazer maior divulgação desse tipo de ideia, mas fora isso, realmente, acho que é um problema não só para a teoria que eu apresentei aqui, mas para qualquer uma, porque é uma questão bem pedregosa mesmo. Então, achei essa daí bem complicada. Sobre as outras duas... Só para não perder a linha de raciocínio, o Anselmo também vai comentar a primeira pergunta, daí a gente passa para a segunda. A primeira pergunta é uma crítica à democracia, foi bem claro, e eu entendo isso. Bom, eu concordo com o Churchill, né? É o menos pior, e na verdade a democracia, diferente do que dizem os apologistas da democracia, ela não é um ideal, não é um objetivo, ela é um meio de regular tensões, de dirimir conflitos. Ideal o suficiente? Não, eu diria que é o menos pior. Acho que a pergunta foi como melhorar isso, eu diria como não piorar, né? Porque, na verdade, assim, tem muito essa visão prática, espacial da coisa, né? Mania de óbvio. Por exemplo, apesar de todos os defeitos, eu vejo o caso dos Estados Unidos. Né? Então, tem lugares, leis de condado, onde o cara não quer topar com ninguém bêbado na rua. Ele vai morar lá no condado seco, como ele chama, né? No dry county. E ali, democraticamente, a população vota por aquele estilo de vida. E tem aquele outro tipo de lugar, mais liberal, no sentido americano, né, mais à vontade, onde as pessoas não se importam com o estilo de vida dos outros, e também tem uma excessiva dose de politicamente correto como São Francisco. Então eu só consigo pensar numa democracia um pouquinho melhorada, eu sei que não vou conseguir responder a tua pergunta completamente, num espaço suficientemente grande, onde diferentes estilos de vida consigam se ajustar. Eu não gosto desse estilo de vida do cara, eu vou morar para lá, eu vou morar para outro lugar. E aí, democraticamente, em democracia local, leis de condado, leis municipais, se faça algo mais específico. O problema é que, no nosso caso, com a Constituição que nós temos, que amarra tudo, não tem como resolver. Espaço pode não ter. Pensando fisicamente, território do Brasil, espaço tem. Mas, do ponto de vista institucional, então tudo amarrado. Então, dessa posição. Agora, a segunda pergunta é referente a Cornizinho. Bem, as outras duas perguntas não dependem tanto de muita pesquisa e ciência social empírica para responder, mas vai ser mais tranquilo. Essa do CRI Museu é o seguinte, eu sei que se falou isso lá na época, mas eu falei, são táticas de desinformação, de pânico moral, porque não é bem assim. Uma coisa seria se a gente realmente visse um ato de pedofilia ou de zoofilia sendo praticado ali. Aí eu até poderia dizer, tá, tudo bem, agora a arte é uma forma de representar algo. E não necessariamente de dizer se isso é certo ou errado, porque se a gente for usar esses critérios, até os nossos livros sagrados teriam que ser banidos, porque eles apresentam lá estupro, violência, tortura e uma série de coisas que são bem erradas, mas a gente até poderia dizer, mas eles estão fazendo apologia. Não tem sentido, a gente tem que deixar a liberdade tá aí, de representar artisticamente, de representar também religiosamente, assim por diante. E eu acho que também, você comentar também essa questão de dinheiro público, aí que tá. É que eu entendo essa crítica, a questão do dinheiro público. Eu não conheço muito bem os detalhes da Lei Rouanet para dizer se ela é dinheiro público ou não. Então eu não vou entrar nesse mérito aqui. Mas vamos supor que fosse. Tá, eu acho que é ok até você criticar e dizer a lei não deveria ter uma lei para ajudar essa questão da arte. Ah, tudo bem, até você pode dizer isso, mas se a gente for pegar tudo quanto é dinheiro público mal usado no nosso país e para considerar o quanto foi feito polêmica em relação a esse caso, claramente não é meramente porque é dinheiro público ali envolvido. É porque é um tipo de intenção conservadora, de modo conservador de ter na sociedade. Então, nesse sentido que eu entendo o ponto que o colega fez, mas não concordo que isso seja o motivo mais relevante, porque se for para criticar o mau uso do dinheiro público, tem muito mais uso muito pior e que realmente traz consequências ruins para a vida das pessoas do que aquele lado da exposição. Era uma exposição que visava apresentar a questão da diversidade, de gênero, etc., de como ela ocorre.
E não necessariamente, como eu falei, não necessariamente dizer se tudo que estava lá é correto ou errado, seja lá o que for, mas expor aquilo e levar à reflexão. Então acredito que ignorar isso que é o erro de achar que era ok fazer aquilo que foi feito em relação àquela exposição. Obrigado, Marcelo. Esse é o ponto que eu discordo diametralmente do Roberto. Tá? Eu sou totalmente contra o que ocorreu com o irmãozinho. Por uma razão muito simples. Não se trata de ser boa ou má arte. Pode ser a pior coisa do mundo. Inclusive, tinha alguns quadros, eu achei todos uma bosta. Mas a questão não é essa, tá? Por exemplo, eu gosto muito de rock, já desde os meus 13 anos. E tem uma banda de heavy metal que eu não curto, mas ela se chama Celtic Frost. E ela tem uma capa que é extremamente ofensiva para cristãos. Mostra um demônio fazendo um crucifixo de estilingue, super bem pintado. Sou contra isso? Não, por quê? Porque eu não peguei uma criança e expus ela à força. Ela está lá para quem quiser comprar. Esse é o ponto. O ponto não é a liberdade de expressão. Se não fosse por isso, eu seria totalmente contrário a quem foi lá se opor à manifestação, à exposição, né? À mostra. Agora, a questão para mim é que, como liberal, tu não pode concordar com coação. Mas como é que sabe que está coagindo as crianças? Cara, ou tu assume que existe uma coisa chamada menor de idade, maioridade, menoridade, ou tu não assume. Se tu assume que isso existe, tu pode até questionar os critérios. Tu até pode dizer, mas esse critério é arbitrário, não sei o quê, já colocar uma psicologia. Beleza. Então questiona esses critérios, faz uma nova lei. Mas em função do que nós temos, isso é um consenso, correto? Mesmo que a gente discorde aqui, passe a madrugada inteira discutindo. Mas existe essa droga desse critério. Então, vamos seguir ele. Eu tenho um filho de 5 anos, certo? Imagina que tem um monte de gente de esquerda aqui, eu digo assim para eles, eu levei meu filho um puteiro para ele mostrar, para ele aprender o que é ser homem, pegar umas mulheres lá. Isso não é super escroto? Eu não estou coagindo uma criança? Agora, pega e transfere isso para o outro lado, cara. Pega e transfere isso para o outro lado. O que houve ali senão uma tentativa de coação sexual? De mostrar para o cara uma sensibilidade. Não é natural, não é uma coisa dele ou dela, não vai surgir naturalmente, deixa aparecer depois. Tu não tem que forçar nada. Então a questão não é a obra de arte. Anos atrás em São Paulo teve uma bosta, tem um escroto lá do Hondureiro, ou guatemalteco, que botou um cachorro passando fome amarrado. E teve um monte de gente ali, arte. O ponto não é esse, o ponto é coação. Tu é liberal ou não é liberal? Tu defende liberdade ou não defende liberdade? Então tem que ser contra qualquer tipo de coação, ponto final. Passamos então à terceira pergunta, que se eu não me engano é sobre a questão como lidar o anarcocapitalismo no anarcocomunismo. Calma, anarcocomunismo não, né? A gente está falando de modelo cooperativista. Mas o ponto aqui dessa pergunta, acho que é assim, depende do pensador ou autor específico. Alguns, se a gente fosse pegar um mutualista bem hardcore, ele diria assim, deveria ser a zero praticamente, né? Não tem trabalho assalariado, tudo é no modelo mútuo, ou seja, cooperativa, etc. Aí outros já poderiam dizer que não é bem que não vai ter trabalho assalariado, que o trabalho assalariado vai ter a sua incidência reduzida. Ele vai ser usado para alguns aspectos específicos, etc. Mas no geral, a sociedade livre vai alcançar esse modelo cooperativista e assim por diante. E aí a questão é, mas como é que a gente evita que volte o capitalismo, volte a prevalência? Bem, aí é uma previsão que é em parte empírica e também em parte de como é que essa sociedade vai de fato funcionar. E o que eles estão colocando é, a nossa aposta, a gente vai colocar aqui é que, a gente consegue mostrar que nesse modelo a gente vai ter mais prosperidade, vai ter menos desigualdade, vai ter menos hierarquia de poder, e que tudo isso aí vai tornar a sociedade muito mais desejável do que ela se tivesse esse modelo capitalista hierárquico. E além do mais, o que eles vão questionar é que esse modelo capitalista e hierárquico que a gente tem hoje, ele só é mantido assim porque há intervenção do Estado em favor desse tipo de regime. E, portanto, na ausência dela, passado, claro, um certo tempo e as condições necessárias, etc., a gente iria migrar e iria tender para esse tipo de modelo que eu apresentei aqui. Então, não seria necessário obrigar as pessoas a não fazer. Por exemplo, o próprio Proudhon, que seria um mutualista bem mais tradicional, clássico, ele vai dizer, mas não é que a gente quer proibir pessoas, porque se ele, como anarquista, quer que justamente seja associação voluntária que regule as relações humanas, ele não vai estar querendo forçar alguém a nada. Ele vai dizer, mas o nosso modelo vai conseguir se mostrar melhor, mais humanamente rico e assim por diante do que o alternativo.
Obrigado, peço uma salva de palmas à resposta do Walter. E antes que vocês saiam, quero dar alguns recados. Essas camisetas que eu estou aqui dando de presente, na pessoa do vereador Bruno Souza, que patrocina o evento, da Victims of Communism Memorial Foundation, que está patrocinando a exposição de fotos na LESC, na Câmara e no Instituto Miss Brasil. Essas camisetas estão também à venda. A gente vai receber uma nova remessa do nosso apoiador também, a Direct Estamparia Digital, marcas próprias. Então a gente estará recebendo na quarta-feira em vários tamanhos, P, M, G, Extra G. Então vocês poderiam estar adquirindo isto amanhã por R$30. E a nossa programação não acabou. Nós temos ainda várias atividades. Estão abertas na Assembleia Legislativa de Santa Catarina e na Câmara de Vereadores a exposição Vítimas do Comunismo, que demonstra vários fatos históricos muito interessantes. Recomendo vocês visitarem, está devidamente historicamente situado. São fotos oficiais da Fundação Memorial Vítimas do Comunismo de Washington e também do acervo da instituição, que eu esqueci o nome da Ucrânia, mas que foi nos cedido pelo cônsul da Ucrânia no Brasil, o senhor Valery, que eu não vou falar o sobrenome dele, Roberts, que nos passou também um acervo de imagens, então está riquíssimo, aproveitem. Fora as palestras, amanhã eu estarei aqui fazendo parte de um painel de estudantes, eu, o Ivanildo Terceiro, que é diretor de comunicações do Students for Liberty Brasil, e o Daniel Arturo Lezama, que é um líder venezuelano libertário. Ele vai estar conosco aqui via teleconferência, o Daniel Arturo. Na quinta-feira a gente terá o Rafael Lima, do canal Ideias Radicais, e o Christopher Correia, do partido do Leopoldo Lopes, perseguido político na Venezuela também. É importante, essa palestra de quinta-feira não será no auditório Centro Socioeconômico, será no plenarinho, no plenarinho da Assembleia Legislativa, por conta de não ter disponibilidade aqui desde o início. Não foi censura dessa vez, já estava marcada. E na sexta-feira a gente retorna para o nosso grande finale aqui, então, com a palestra do Valery Rojas, cônsul da Ucrânia no Brasil, a Renata Ramos e o Hélio Beltrão. Então, gostaria de agradecer a todos a presença mais uma vez. Participem, comentem nossas postagens. Vocês são pensadores livres. Quero parabenizar cada um de vocês aqui por estar no evento e uma boa noite a todos. Muito obrigado. Na mesma questão que o cara falou, porque eu acho que vai ter uma fundação, bem sobre isso. Oi, Janeiro. E aí, como estamos? Beleza? Tudo bem? Querendo saber que vim aqui hoje, eu também não sabia que eu ia conseguir. Da correria, você tá fazendo a câmera aqui. Oi, não. Vamos